Compre produtos eletrônicos com o melhor preço do mercado. Acesse o primeiro link da bio para saber mais. Estamos começando mais quase que eu falo merda aqui, mas tudo bem. Mais um Monarch Talks. Hoje a gente vai encher a cara pra caralho e falar sobre temas políticos delicados com Kim Kataguiri. Monark, uma alegria te ver de volta no seu podcast, estar aqui com você. Né? Ele é cancelado, mas é meu amigo, porque eu também sou cancelado junto, né? Então não tô em grandes situações ali de te defender, porque eu tava me defendendo. Eu tô me defendendo ainda, né? Tem um procurador-geral da República querendo me prender e tem um presidente da Câmara querendo me caçar, né? Mas eu tô na mesma investigação que você tá ligado, sim, né? Sim. Nisso você deu sorte, né? Que eu te disse até que você ganhou o meu foro privilegiado por tabela. Mas não sei se isso é sorte, né? Porque eu já falei tão mal do Supremo Tribunal Federal também pode ser azar. Parece azar pra mim. Se tem uns caras que provavelmente vão querer me fuder, são eles, né? Se eu fosse você... Da maneirava, né? Né? Só isso que você já falou já não é legal. Mas poxa vida, né? Não é como se os nossos presidentes do Supremo fossem pessoas incriticáveis, né? Não, com certeza. Com a devida vênia, você pode tecer críticas a teses constitucionais levantadas por eminentes ministros da Suprema Corte brasileira. Entendi. Tem que, ser muito educado pra mandar eles... eu tô zoando. Não, Monark! Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Não é nem desviando do assunto, mas desviando do assunto. Por que é uma corrente quebrando? É uma corrente quebrando? É uma corrente quebrando. Mas por que é uma corrente quebrando? Porque agora eu estou... Você está livre. Antes você estava preso. Desde o início do Flow ou a partir de algum momento? A partir de algum momento. E aí você começou a sentir que você não podia falar o que você quisesse? Não, eu sempre falei o que eu quisesse. Então por que agora você está livre e antes você não estava livre? Porque antes eu tinha que me preocupar com... Não só eu mesmo, né? Com muitas outras pessoas que dependiam de mim. E agora eu não tenho mais essa preocupação, né? Tá, mas ainda tem seus amigos, sua família, sua namorada. Sim, tudo bem, mas eles não vão perder o emprego, né? Entendi. Não, faz sentido. É basicamente isso, né? E o meu negócio, né, sobre liberdade, não gosto de defender essa pauta pra caralho, até a morte, né? Então isso aí exemplifica um pouco liberdade, de certa forma, né? Entendi. Mas acho, entrando no nosso assunto, né, que a onda de cancelamento contra a gente mostra, né, o tempo, que uma coisa que você tem dito bastante, os tempos bizarros que a gente está vivendo, né? Sim. A última que eu vi agora é chamando o Castanhari de nazista, porque ele citou num vídeo a existência do Holodomor, que foi o genocídio stalinista, o genocídio comunista. Olha, não é genocídio porque foi sem querer, tá bom? Exatamente. E ele ainda coloca no vídeo, olha, tem um debate entre os historiadores se foi de propósito, se não foi de propósito. Ainda assim, os stalinistas foram lá e que quiseram chamar o Castanhari de nazista. A maior parte não assistiu o vídeo inteiro, a maior parte não sabe a opinião do Castanhari. Eu discordo da maior parte das opiniões do Castanhari, ele é um cara de esquerda, mas eu acho que é um cara bem intencionado, é um cara que de fato quer espalhar informação, bom, você tá fazendo uma cara aí, eu não conheço tanto ele, mas o que eu vejo, assim, eu não vejo nenhuma malícia, nenhuma maldade, assim, nas coisas que ele faz, né, eu não vejo ele atuando sistematicamente contra um grupo político ou defendendo de má fé suas ideias, né, eu acho que é um cara que eu discordo, que eu respeito, mas daí a chamar o cara de nazista porque ele reconheceu o acontecimento de um fato histórico, e aí ninguém quer saber, todo mundo só quer saber versão, ninguém quer saber quem é o cara, qual é o histórico do cara, o que ele de fato falou no vídeo, que foi, assim, muito parecido com o que aconteceu com a gente. Claro que com a gente foi muito pior, não tinha nenhum nazista na mesa, né, terminou o Flow, a gente saiu, todo mundo de boa, tirou foto rindo, a gente ainda trocou uma ideia depois e tal, e ninguém saiu com a impressão de que, caralho, descobrimos que tem um nazista no meio do Flow, que tem um nazista na mesa, né, que tem uma defesa disso. Tava todo mundo debatendo como combater, qual a melhor maneira, qual a maneira mais eficiente de se combater o nazismo e expondo suas visões de mundo. Inclusive a Tabata, que é super de esquerda, não percebeu nenhum problema, desse nível lá, né? Ela não concordou com a nossa opinião. Isso. Enfim, mas não interessa. Começou um processo
por apologia a nazismo, sai no Jornal Nacional que eu tô sendo processado, que você tá sendo processado por apologia ao nazismo. Não, pra mim nem sai isso. Eles já me condenaram no jornal. Sim, e aí, imagina, sei lá, 90% dos brasileiros que não me conhecem, que o primeiro contato que eles têm comigo é o Jornal Nacional dizendo que eu tô sendo investigado por apologia ao nazismo. Sim. É um negócio muito escroto, muito bizarro. É bizarro. E pior ainda, gente que eu convivi o mandato inteiro, que eu negociei, que eu votei projeto, que eu negociei projeto, que, enfim, que eu dialoguei, que me conhece, que sabe que eu não defendo o extermínio de um povo, né? A implementação de um sistema totalitário, entrando lá de cassação e me chama de nazista, assim, por puro oportunismo. Por isso que eu digo que o cancelamento são duas coisas. Primeiro, é um fenômeno de massa, que o cara tá lá, mano, no meio Revolução Francesa, tá arrancando a cabeça, arranca a cabeça, meio que uma coisa que o Pondé fala sobre cancelamento, que é o que a gente vive hoje é mais ou menos o que faziam na Idade Média, né? Tem uma bruxa, joga tomate na bruxa, tem uma execução pública da bruxa, tem um espetáculo em torno da bruxaria. Só que a bruxaria não existe. Né? A pessoa basicamente está sendo condenada por uma coisa que não aconteceu, que não existe. Às vezes ela, tipo... Que não tem fato nenhum. Usava umas ervas, pra acusar, e o sujeito joga e gosta de estar naquele fenômeno de massa e tal. Uma coisa meio Revolução Francesa também, só que aí é importante lembrar pros canceladores, né, que na Revolução Francesa, Robespierre termina perdendo a cabeça também. Então, na ânsia de arrancando a cabeça de todo mundo, quem corta a cabeça, uma hora tem a cabeça cortada também. É verdade, né? Isso aí a gente pode ligar com o que aconteceu com o Castanhari, de certa forma. Porque quando deu aquela polêmica comigo, ele não chegou falando, Monark não é nada disso, nada. Ele falou, muito triste ver alguém se perdendo num personagem. Ou seja, né, você se perdeu num personagem que você começou, o quê? A fingir ser nazista? Tipo, escroto, né? Não, escroto. E ele, não só ele, mas a maioria desses criadores super influentes da mídia aí, eles gostam do cancelamento. Óbvio. Eles acham que eles estão salvando a humanidade. Nossa, se não existisse o cancelamento, meu Deus, o Monark poderia falar o que ele quer. Sim. Meu Deus, que horroroso seria isso. Sim. Quantas pessoas seriam prejudicadas? Tem esse sentimento de superioridade moral, né? Do cara, nossa, olha como eu sou superior, né? Olha como eu sou virtuoso, né? Puta, eu vou fazer um tweet aqui falando que você é contra o nazismo. Caralho, cara, como você é bom, foda, hein? Porra! Você é contra o nazismo, você é a favor da democracia também? Sim, porra, matar errado, você defende direitos humanos, matar errado, caralho, você bebe água também todo dia, faz exercícios físicos, come salada. Puta que pariu, que cidadão exemplar que você é, hein? Uau, sinaliza isso muito pras outras pessoas. É assim, é uma hipocrisia do caralho, sabe? É o cara se vender, usar a destruição da vida de uma outra pessoa pra se vender como uma pessoa boa. Ou seja, ser escroto e desumanizar uma pessoa pra mostrar que você é humano. Sim. Isso aí é um fenômeno de massa de loucura, né? Tem esse ponto. E tem um outro ponto também de instrumento, de arma política. Do cara que quer utilizar aquilo pra destruir quem discorda dele. Verdade. Que é o caso do que eu tô vivendo na Câmara agora. Com certeza. Né? Você, o Arthur? Na Câmara, o Arthur. Na Câmara tem um caso de um deputado que, cara, foi pego com 500 mil reais na mão. Vídeo do cara na mão falando, recebi esse dinheiro por fora. Ele falando com vídeo, mostrando a cara dele na mão. O processo de cassação dele tá parado e o meu tá andando. O seu tá andando? Tá, porque o presidente da Câmara quer. Porque o presidente da Câmara me odeia. Entendi. Olha lá, que mundo de bosta. Ou seja, pode ser, existe a possibilidade de ser cassado e ficar 8 anos sem direitos políticos, sem disputar a eleição, simplesmente porque... E o caso do Arthur, cara, no caso do Arthur foi mais bizarro ainda. Porque no caso do Arthur teve um paralelo, que é o sujeito que foi lá e apalpou a outra deputada no meio da sessão. Assediou a mina bêbado no meio da sessão. Não foi cassado. Saiu o relatório do Arthur hoje pela cassação dele. Sério? Pela cassação dele. Tá maluco. A mesma casa que suspendeu um cara que assediou ele mandou um áudio de escrotismo. Não tem a menor dúvida de que ele mandou um áudio de escrotismo, incompatível principamente com um parlamentar, com um sujeito que tem um mandato. É escroto pra caralho, mas se você for em qualquer bar, em qualquer lugar, você vai ouvir 800 vezes pior do que ele falou. Tudo bem, mas ele é um parlamentar, não pode falar como se ele estivesse num bar, assim. Cara, eu discordo de você plenamente. Ele não tava falando num ambiente de parlamentar. Ele mandou um áudio assim, pros amigos de futebol, pô. Mesmo assim, é inadequado. Beleza, tem uma punição, tem uma suspensão. Agora,
caçar o cara. E aí perguntaram, não sei pra quem, para um membro lá, não sei se foi pro relator ou presidente do Conselho de Ética, por que no caso do Cury, né, do deputado que assediou, vocês suspenderam o mandato e no caso do Arthur vocês estão tendendo pra cassação? Ah, não, é porque o Cury aqui todo mundo gosta. Ah! Ele falou isso? Falou abertamente numa entrevista. Sério? Falou, não, porque o Cury todo mundo gosta. Beleza, então eu vou caçar um cara que assim, que tem uma conduta muito menos grave do que um outro, que foi suspenso, só porque não gosta do cara. Tem 2 pontos que mais incomodam os deputados estaduais na Assembleia Legislativa que querem caçar o Arthur. Porque logo no começo do mandato ele barrou o aumento de fiscais do Estado. E ele barrou esse aumento mostrando que muitos dos fiscais do Estado tinham doado para a campanha dos deputados eleitos. Entendi. E isso deixou os caras putaços. Primeiro, por ter impedido o aumento. Segundo, porque mostrou um esquema que os caras recebiam dinheiro de campanha dos fiscais e aí votava aumento dos fiscais na Assembleia. E outra coisa que ele barrou foi o aumento do auxílio gasolina. Que os caras queriam gastar mais. Isso que é isso que as pessoas precisam entender, né? O cancelamento como instrumento de destruição política não tem nada a ver com o que foi feito, com o que foi dito. Ou com a defesa do bem, né? É sobre quem é a pessoa. Se é um inimigo a ser destruído, beleza. Se não, não. Pegar o nosso caso, mais uma vez. Um monte de petista entrando, o PT inteiro, todos os petistas assinaram lá um pedido pra me caçar no Conselho de Ética. Quantas vezes já não tive debate com o PT e tal? Todo mundo sabe, né? E os petistas vêm e me falam, né, no bastidor, porra, a gente não sabe que você é nazista, né? Mas, pô, a gente tem que fazer tem que fazer o quê, caralho? Tem que me acusar falsamente aqui em público? Não, beleza, né? Da hora o pensamento de vocês. Mas, no próprio caso dos petistas, o Lula tem uma entrevista dizendo que admira Hitler. Pra revista verdade, Playboy. eu vi isso na Playboy, né? É verdade. Ele tem dizendo que admira Hitler. Ah, mas o que você admira no Hitler? Ah, a vontade dele de fazer as coisas, né? Tipo, porra! Peraí, eu que defendi que justamente ter acesso a obras, né, envolvendo o nazismo faz com que as pessoas entendam o terror que foi, como foi odioso e como deve ser combatido. Eu que sou um nazista. Agora o cara que diz que admira, o cara diz que admira, aí não. Mas é que ele tá protegido pelo grupo político dele, né? Exatamente. E o grupo político dele tem uma força gigantesca. É a esquerda toda. Exatamente. São tipo, sei lá. É claro que a gente não tá falando de pessoas organizadas, mas pela rede de influência do Lula, a gente tá falando de uma defesa que tem repercussão, digamos assim, direta e indiretamente em 100 milhões de pessoas. Por aí, né? Ele tá aí quase ganhando em primeiro turno, né? Segundo as pesquisas. Esse jogo, eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir. É um jogo que você tem 2 grupos políticos fortes, direita e esquerda. Se você não se identifica com nenhum dos dois, ou não joga o jogo de nenhum dos dois, você tá sozinho nesse jogo. Nenhum grupo político vai te defender. Que é o que tá acontecendo com o MBL agora, né? Que é um grupo político, mas é um grupo político minoritário, né? Sim. Que não é num grande bloco que tem... O MBL é você, governos o Kim, estaduais. é você, o Kim. Você, o Arthur, o Renan, Sim, o Rubinho, Rubinho e é isso, basicamente. Não, aí é militância, que sim, porque é hiper importante, mas que não é ministro, né? Não é tem governador. Nenhum poder político efetivo sim, dentro do sistema, né? Exatamente. Então, o que faz... E assim, tudo que a gente defende é exatamente o que a maior parte da classe política quer destruir. A gente viu agora a votação que teve ontem ou anteontem do projeto da regulamentação das redes sociais. Né? Tinha lá, rede social de deputado precisa se sujeitar aos princípios da administração pública. Aí quais são os princípios da administração pública? Legalidade, beleza, não posso falar nada que esteja fora da lei. Eficiência, aí já fica complicado. Como é que minha rede social vai ser... Como é que vai ser medido pelo Ministério Público, pelo Judiciário, se a minha rede social é eficiente? Quantos posts no Instagram eu preciso fazer por dia? Se você não tiver 2 mil likes em cada post, você tá fora do Congresso. Quantos views precisa ter? Eu vou tomar... Porque tem uma lei que é a lei de improbidade. Uhum. E um dos artigos da lei de improbidade é atentar contra os princípios da administração pública. Então, se um promotor diz, olha, o Kim ficou 2 semanas sem fazer um tweet aqui, violou o princípio da eficiência.
tinha que ter sido mais eficiente. Teve vários assuntos na semana pra ele comentar, a pauta da Câmara foi farta, vou entrar com uma ação contra ele. Ah, sim, eu acho que no passado, quando eles criaram as leis, eles pensaram assim, ó, vamos criar uma lei que vai dar poder pra quem tiver no poder, decidir o que fazer, o que quiser fazer e calar quem quiser calar. E aí, princípio da moralidade. Na administração pública faz sentido, né? Ah, putz, por exemplo, uma coisa que é vedada, que foi vedada há muito tempo, agora tá em lei, mas que não estava expressamente em lei, que o princípio da moralidade vedava, era nepotismo. Tipo, você não pode dar um cargo pra sua tia porque isso viola o princípio da moralidade, beleza. Agora, como é que eu aplico isso pro meu canal no YouTube? Se, por exemplo, no meu canal no YouTube eu faço uma live jogando videogame com você, aí o promotor fala, não, peraí, canal do YouTube do deputado não pode ter ele jogando videogame, isso é incompatível com a atividade parlamentar, ele tem que falar de política, ele tem que falar... Aí, mais uma vez, vou tomar um processo, ou seja, é basicamente inviabilizar o mandato de quem se elege por rede social. E também o próprio negócio das redes sociais. Porque Mas essa é a desculpa que eles estão usando pra te caçar? Não. Isso aí é uma lei que quiseram aprovar. Ah, que quiseram aprovar. Que a gente conseguiu rejeitar ontem. Entendi. Mas que assim, eu não tenho dúvida que vão tentar votar de novo. Não tem nada a ver com a pele da fake news, né? Isso aí. É isso. Ah, é a pele da fake news? Só que assim, eu não chamo de fake news porque assim, tem 2 artigos sobre fake news e 40 sobre nada sobre fake news, sobre regulamentação de rede social. 2 coisas e que assim, tem um lobby grande da imprensa, da mídia tradicional por esse projeto. Por isso que é importante que as pessoas entendam, né? Porque a mídia tá tratando como o PL das fake news, mas não é PL de fake news. E se for, qual o problema? Porque fake news são 2 ou 3 artigos. Mas tudo bem, é só o nome que pega, né, na verdade. Não, mas tudo bem, mas aí faz parecer que quem é contra o projeto é a favor de espalhar mentira. Sim. E não tem nada a ver com isso, porque o projeto, principalmente, não trata disso. Ele trata, por exemplo, tem um lobby da grande imprensa, por quê? Para aprovar esse projeto. Porque você obriga um anunciante no Facebook, por exemplo, eu sou a Ford, eu quero anunciar os meus carros aqui no Facebook para o meu público-alvo. O projeto de lei obriga a Ford a divulgar qual é o público-alvo dela. E aí os concorrentes vão ver. Entendi. E o cara não vai querer divulgar no Facebook. Agora, essa mesma obrigação não existe para veículo de imprensa. Se ele quiser divulgar na Ford, na Globo, aí não tem. Na Folha, aí não tem. Claro. Aí, por isso, tem o lobby dos veículos de imprensa, não falam simplesmente sobre esses artigos. Fala só sobre a parte de fake news, que é uma parte assim do texto. Minúscula. E outra coisa que inviabiliza a rede social também. Eu, por exemplo, vou fazer campanha, aí eu vou direcionar um patrocínio da minha campanha para, eu quero um público gamer, eu vou direcionar para o público que assiste o Monark. Vou impulsionar a publicação eleitoral pedindo voto para quem acompanha o Monark. O YouTube, ele tem uma maneira de ver quem acompanha o Monark, quem gosta do Monark. O Facebook tem outra maneira de ver. O Twitter tem outra maneira de ver. Isso é um segredo de negócio que faz parte da empresa, como... É que o Monark é uma coisa muito específica, mas, sei lá, se eu quisesse direcionar para um cara que gosta de futebol, tem maneiras diferentes, né, das redes sociais de identificarem o que o seu usuário gosta. Monark, na real. Porque o Google Monark, tem um sistema de... O que o cara gosta, né? O que o cara quer. Na eleição, a rede social é obrigada a mostrar como o algoritmo dela identifica que o usuário gosta de tal coisa, que é o segredo de negócio da empresa. Ou seja, é basicamente acabar com rede social no Brasil, esse projeto. Sim. Porque o Facebook não vai abrir o algoritmo... Mas você sabe por que esse projeto tá rolando, né? Lógico, pra eu não me eleger pra nunca nenhum outro deputado que usa rede social se eleger. Pra eles terem o poder de controlar quem eles querem que estejam na disputa. Isso, exatamente. E a fake news é isso também, né? Se você for para pensar, o que é fake news? O que é exatamente uma fake news? Um meme é uma fake news? Acho que aí, nesse ponto, na lei tá expresso que é um sujeito que usa um robô, né? Aí já não é qualquer pessoa que espalhe uma notícia, é um cara que contrata um robô para disparar em massa. Então, 2 requisitos: contratar um robô, disparar em massa, um fato que ele sabe que é mentira. Esses 3 pontos. E como que a gente prova que ele sabia que era mentira, o fato? Aí, por exemplo, se ele faz parte da campanha presidencial de um sujeito e tá espalhando mentira para prejudicar o outro, né? Mas você acha que isso não abre uma brecha pro sistema calar quem quiser? Porque o que é mentira ou não é muito subjetivo, né? Em alguns casos tem discussões maiores, mas hoje o judiciário já decide na calúnia, na injúria e na difamação se o cara tá mentindo ou não, né? Sim, mas é que tem que ter, nessas leis, tem que ter um alvo que foi ferido por elas.
Tem que ter um indivíduo que foi ferido por elas. Sim. E aí dá para se provar que houve um dano a esse indivíduo. Perfeito. Quando você escala isso para todo mundo, fica muito impossível você determinar qual foi o dano que foi feito a quem foi feito. Sim, mas que não é pra todo mundo. É o que tá sendo discutido lá, é um cara que contrata um robô pra fazer disparo em massa. Entendeu? É um profissional que fez isso. Ah. Não é uma pessoa que compartilhou uma notícia. E é só em âmbito político? É só em campanha política ou é qualquer âmbito? Não, se uma empresa vai lá e contrata um robô pra disparar em massa, que a outra empresa, sei lá, o dono da outra empresa é um pedófilo, também entra na mesma coisa. Não, mas é diferente porque você tem um alvo ali. Você tem um indivíduo que vai... Mas a notícia falsa disparada em massa sempre vai ter um alvo. Não, necessariamente. Você pode ter uma mentira falsa sobre o legado de alguém, positivo de alguém, entendeu? Aí tem alguém. Mas nenhum alguém que é ferido, né? Tipo, esse alguém, ele não tá sendo ferido, ele tá sendo exaltado, de certa forma. Tipo... Não, calma, você tá falando uma notícia falsa que fale positivamente sobre alguém? Mas aí é muito difícil ter uma representação, né? Porque na prática não tem prejuízo para uma pessoa específica. Mas aí, se é proibido fazer qualquer tipo de disparo em massa que seja considerado mentira, o cara pode fazer um disparo em massa que tem elementos que são subjetivos e pode ser julgado como mentira, e aí isso dá poder pro promotor ou pro juiz apenas calar o discurso público do jeito que ele quiser. Hoje tem injúria já, né? Mas é aquele negócio que eu tô te falando, injúria é focado numa pessoa só, tem um alvo, tem um cara que foi danoso. Quando o negócio é abrangente, quando a sociedade num todo é o prejudicado, não fica um pouco subjetivo isso aí? Eu acho que se o cara tem um programa específico para fazer disparo em massa, assim, ele tem um alvo, tem um prejuízo, ele tá querendo causar um prejuízo para alguém, ele tá disparando aquela notícia falsa sobre alguém. Eu acho que é muito mais fácil de se identificar. Se for sobre alguém é uma coisa. Na prática, eu acho que é muito mais fácil de se identificar. Os casos práticos, eu acho que são muito mais fáceis de lidar do que você está teorizando. Mas aí vem a minha pergunta. Se já existe as leis de calúnia e difamação e o caralho a quatro, elas já não abrangeriam um disparo em massa para ferir a reputação de alguém com uma mentira? Isso já não entraria no âmbito de calúnia? Calúnia, injúria e difamação? Entraria, mas aí o disparo em massa o dano é maior, né? Você pode Mas e daí? E já tem a lei, se o disparo em massa o dano é maior, a pena vai ser maior dentro daquela lei que já existe. Mas aí você tá falando em aumentar a pena, então, dentro da lei que existe. Se você tem uma lei que já funciona e que já cobre esse tipo de mal feito, qual que é o interesse de criar novas leis nesse segmento? Não, porque uma coisa é eu sei lá, falar num canal no YouTube, ou sei lá, uma coisa é na rua, eu gritar na praça que, lá o monarca é nazista. Aí eu tô cometendo ali uma difamação e uma injúria. Uhum. Outra coisa é eu contratar um software para fazer um disparo em massa. Eu acho que o dano é maior, cara. O dano pode ser maior, mas a categoria do crime já tá tipificada. Não exatamente, porque uma coisa é você disparar em massa para um monte de Qual que é pessoas. a diferença se você disparar em massa ou não? É só a gravidade da calúnia. Então, mas a gravidade faz com que você crie novos tipos penais. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí que tá. Eu acho que isso é um jogo que os caras estão jogando que não é pra proteger ninguém de disparo em massa porra nenhuma. Eu acho que é um jogo que eles estão criando pra dar mais poder pra eles censurarem quem eles quiserem a bel prazer. É a minha visão. Tá. Não, mas hoje eu acho que eles já podem. Não podem. Como eles... Supremo! Não, é verdade, eles podem só banir uma... Mas é isso aí. Mas o que o Supremo tá fazendo é dar mais armas pra eles conseguirem ter mais força pra... Sim, tem um jogo político por trás. Então, por isso que eu não confio em nenhuma dessas PL de fake news. Sim. Ou, vamos proibir mentira. Meu irmão, já tem calúnia e difamação, já tá tipificado. E, na minha visão, qualquer nova estratégia envolvendo isso é só os caras querendo ter mais poder pra censurar a população. Eu não consigo ver de outra forma, entendeu? Sim. Não, eu entendo sua visão. Porque, de fato, tem isso, um lobby do judiciário pra ter mais poder. Isso não é inegável. Tanto que, assim, o grande argumento dos deputados para votar, e eu, em parte, entendo, né? Que bom, se a gente não votar nada, o TSE vai fazer do jeito que quiser, né?
Mas como assim? Tipo, o TSE só só é relevante dentro da situação da campanha eleitoral. E não é, né? Porque o judiciário brasileiro, ele costuma extrapolar os seus limites, né? Então, não parece que o problema aqui realmente não é fake news, e sim a porcaria do judiciário brasileiro? Eu não tenho a menor dúvida de que tem um problema grave de concentração de poder no judiciário, especialmente nas cortes superiores. Agora, quem é que vai peitar o Supremo? Olha o nosso Congresso Nacional. Tem aquele cara lá bolsonarista, Daniel Silveira. Olha, tem um Daniel Silveira, mas o Daniel Silveira não é presidente da Câmara. Não é, mas ele tentou peitar. Tentou peitar o Supremo e aí ele foi preso. Sim. Não é, mas é meio... Eu acho isso um pouco bizarro, tá ligado? Por mais que, porra, eu não gosto do Bolsonaro, não acho ele um político Não, eu competente. acho assim, eu acho que o Daniel Silveira, primeiro, aí a gente volta para uma discussão jurídica que é o decreto de prisão, né, sem ser provocado, sem ser pedido por ninguém. Isso não existe, principalmente contra parlamentar, por isso eu votei contra a prisão dele. Agora, ele de fato ameaçou de agressão física ministro do Supremo. De que forma ele ameaçou? Você lembra do contexto? Eu vi um vídeo que ele falou que eu vou pegar você, acho que você vai me pegar, mas é eu que vou pegar você. Não, ele fala tipo, se eu encontrar o Faquin na rua, eu vou pegar um gato morto e bater o gato morto no Faquin até o gato miar. Essa é uma ameaça de agressão física, cara. Mas é obviamente uma ameaça não... Tipo, um gato morto até miar, ele tá zoando, né? Não, desculpa, Monark, não dá pra liberar ameaça assim, porque o cara vai ficar, imagina, ver um cara daquele tamanho falando que se te encontrar na rua vai te bater, vai te encher de porrada, você tá limitando a sua liberdade, eu tô limitando a sua liberdade fazendo essa ameaça. Você tem um ponto, mas dentro da ameaça não existe um negócio que qualifica se ela é crível ou não, tipo... Por exemplo, tá que vontade de... Eu não tô falando isso, mas parafraseando. Às vezes dá vontade de jogar uma bomba no Congresso. Ai, Monark, porra, Monark. Eu não tô falando isso! Porra, Monark! Eu não tô falando isso, cara. Eu não tô falando isso. Mas por que você foi usar esse exemplo, cara? Você só usar outro exemplo. Eu quero explodir a casinha do Teletubbies, sabe? Tá bom. Muitos exemplos, tá bom. cara. Eu quero explodir a casinha do Teletubbies. Isso. Foda-se. Ótimo. Mas, tipo, se tem isso... o cara, é óbvio que ele não quer. É óbvio que, tipo, ele não tá realmente ameaçando. Ele tá externalizando mas assim, uma vontade mas que ali é não platônica, tava, vamos dizer assim. Mas ali não tava muito platônico, não. Tava bem físico, bom, cara. eu também não tava tão Tava assim. bem Pode ser físico. que ele eu tenha acho que ele cometido poderia merda mesmo. responder por isso, ser processado por isso. Agora, ter um decreto de prisão sem ter provocação da polícia, sem ter provocação do Ministério Público, legal. A prisão dele foi legal. Pode crer. Agora, ele devia ter sido julgado e condenado. E aí, condenado, cumpre pena. E aí, eventualmente, se a pena for de prisão, ele vai cumprir pena de prisão. Qual que é a pena por esse tipo de ameaça? Não sei. De cabeça, não sei. Mas, às vezes você pode converter, né? Quando, acho que se a pena... Posso estar falando merda aqui. Atenção, professores de direito penal. Acho que se a pena for menor do que 4 anos, ela pode ser convertida, em vez de ser restritiva de liberdade, privativa de liberdade, pode ser convertida em restritiva de direitos, né? Então, o cara pode ser obrigado sei lá, assistir aulas sobre alguma coisa, ele pode pagar a cesta básica, multa, ele pode ficar sem passaporte, ele pode, sei lá, perder direito político, tem penas alternativas, entendeu? Entendi. Bom, se ele falar essa Mas merda de ameaçar o cara... Mas de todo modo, bater no precisava cara... passar por esse processo e ele não passou. E como que é possível não passar por um processo e o Supremo só tomar uma decisão que parece autoritária? Porque, na verdade, o parlamentar só pode ser preso, né, com autorização do Congresso. A maioria do Congresso se curvou ao Supremo e votou para prender. Entendi. Entendeu? Por que você acha que isso tá acontecendo? Eu não tenho a menor simpatia nem pela pessoa do Daniel Silveira, nem muito menos pelo que ele disse. Eu jamais diria pra nenhuma pessoa, mesmo porque seria ridículo, né, eu ameaçar de bater em alguém, né? Eu apanho. Você podia ameaçar de esfaquear, que faria mais sentido. Não, na porra, Monark! Meu Deus do céu, cara! Não! Nunca vou ameaçar ninguém de esfaquear ninguém, não. Pelo amor de Deus! Cara. Calma, mano. Eu tô traumatizado. Calma. Não! Não vou ameaçar ninguém de nada! Ninguém falou isso, cara. A gente tava parafraseando uma situação hipotética. Não tem situação hipotética nenhuma. Essa hipótese não existe. Não existe, ok. O que eu tava falando?
Você já perdeu o fio da meada completamente. Você falando que eu não gosto dele, sou oposição ao bolsonarismo, ao máximo, etc e tal, mas mesmo apanhando do meu próprio eleitorado, né, que queria que eu botasse pra fuder no Daniel Silveira, eu votei contra porque é legal, cara. E assim, fosse um petista ou qualquer outro, eu votaria da mesma maneira porque, né, tem limites ali que precisavam ser, né, preservados. Então, o que você acha? Qual é do Supremo? Por que ele está fazendo isso? Assim, ele quer demonstrar poder, na sua opinião? Cara, eu acho que o Bolsonaro ele estica a corda de um lado, né? O Bolsonaro fez uma reunião mesmo, tipo, chamando ministros, falando sobre a hipótese de fechamento do Supremo. Né? Entendi. Então, o cara também Autoritário pra caralho. É autoritário pra caralho. E aí, o Supremo esticou a corda pro outro lado, respondendo ao autoritarismo com mais autoritarismo. Né? Faz sentido. E aí, o Congresso respondeu com o quê? Respondeu tomando o que deveria ser função do Executivo, que é executar o orçamento. E aí, os 20 bilhões, que é o que sobra do orçamento discricionário, que a gente chama, discricionário é o que você pode gastar, entre aspas, com o que você quiser. O resto é gasto obrigatório. O que é gasto obrigatório? Previdência, preciso pagar. Preciso pagar o INSS. Salários. Preciso pagar salário. Preciso pagar aluguel de prédio público. Tudo que é gasto obrigatório, eu preciso pagar. O programa social, que eu me obriguei por lei a pagar, precisa pagar. O que sobra, né, que geralmente o governo usa para investimento, que a gente chama, rodovia, estrada, ferrovia, etc., é o gasto discricionário, né? E aí o Congresso, com a anuência do Bolsonaro também, que em relação ao Congresso é um bunda mole, em relação ao Supremo também, muitas vezes é um bunda mole, né, de defender suas prerrogativas de presidente, porque às vezes o Supremo também usurpa, né? E aí vai lá o Congresso, com a anuência da base bolsonarista, porque a base bolsonarista também está recebendo esse dinheiro, e pega 20 bilhões que o próprio Congresso executa. Pode crer. É tudo uma questão de jogo de poder pra ter mais poder, mais dinheiro. Exatamente. Que bosta, velho. E aí, a gente tá nessa situação em que o cenário que a gente vive, os dois principais candidatos vão resolver essa situação? Imagina. Não, eles vão piorar, né? Os dois têm mentalidade autoritária, os dois têm... O Lula deu entrevista recentemente dizendo que o problema, um dos principais problemas do Brasil é que a classe média ostenta muito e vive melhor do que na Europa. Classe média brasileira vive melhor do que na Europa. Eu acho que ele tá passando muito tempo na cadeia, perdeu a noção. Não, o cara governou o país durante 8 anos. Sim. E me fala uma atrocidade, nem no melhor período econômico da história do Brasil, que acho que foi no Império, com Pedro II, a classe média brasileira não teve melhor do que a classe média europeia. Tipo, eu fui puxar o dado objetivo, né? Acho que tem até aqui meu querido Minato, que é meu chefe de gabinete, economista, tá aqui pra não me deixar mentir. Se eu errar o número, o Minato me dá uma bronca. Mas é o que é R$3.400. Se você ganha R$3.400 por mês, né, que é tipo, sei lá, 1/1000 do que você ganha, R$3.400 por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Uhum. Não é isso? 3.400? 3.400? Cara, isso não é nem a nossa classe média, essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha R$3.400. E isso não é nem $1.000, cara. É verdade, isso não é... Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de $1.000? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte, se a gente não limitar o consumo, olha, ele tá dizendo que precisa passar uma lei para limitar o consumo. Se a gente não limitar o consumo, o que vai acontecer? Palavras dele, viu? Depois pode puxar lá, tem vídeo dele falando isso. Vão comprar um barco de R$400 milhões e depois um helicóptero para colocar no barco. Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de R$400 milhões. Eu tenho 3 aqui na minha garagem. Um helicóptero para botar em cima do barco. Se não limitar, aí ele fala... Porque a gente precisa pensar, e esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais força dentro das esquerdas, né? Precisa pensar no que é necessário para a vida de uma pessoa. Aí ele fala, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma televisão em cada cômodo, né? Ele acha que a classe média brasileira tem uma televisão em cada cômodo. Mas peraí, olha o que está na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que ele quer estabelecer um padrão de vida necessário para as pessoas e que todas as pessoas precisam almejar ou querer, no máximo, ter aquele padrão de vida, porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem, né, na tese da esquerda, a economia é um jogo de soma zero. Se eu ganho, você perde, né? Então, se eu quiser mais do que aquilo, eu vou estar explorando alguém, né? Eu vou estar acumulando capital.
Então eu, governo, vou definir o limite que você tem pra você consumir. Esse negócio é absurdo. Não, isso é uma bizarro. burrice também. Isso é É o bizarro. comunismo, né? Isso Isso aí. é bizarro. Sim. Tipo, os caras não entendem que uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar e quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Se você tira o quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, você mata a motivação do cara de se esforçar. Tem gente que, porra, passa a vida inteira sacrificando e trabalhando 13 horas por dia porque ele tem a esperança que um dia ele vai conquistar uma vida melhor pra ele e pra sua família. E se você fala pra ele, mano, não importa o quanto você trabalha, o máximo que você vai chegar é aqui. Você mata todo o poder produtivo de uma sociedade. Isso, que é o problema que é o que as esquerdas, elas sempre... E eu tô lendo um livro muito bom do Thomas Sowell, que é um cara tá vivo ainda, velhinho. É um cara da escola de Chicago. Fatos e falácias da economia, né? E aí ele coloca como a esquerda, ela quer excluir completamente a responsabilidade individual. Ela quer sempre culpar alguém ou algo, né? Então, por que os países de terceiro mundo, por exemplo, são pobres? Porque eles foram explorados pelos países desenvolvidos. Por que os países desenvolvidos são desenvolvidos? Porque eles exploraram os países pobres. Tá, e os países que, sei lá, e o Brasil e a Coreia do Sul, que já tiveram o mesmo índice de pobreza? E agora a Coreia do Sul que explica agora a Coreia do Sul ser a Coreia do Sul e o Brasil ser o Brasil? E os países que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira? Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre alguém que é culpado. É aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Por que isso tá acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita do FHC. Puta que pariu, o cara pegou o plano real, lei de responsabilidade fiscal, pegou o setor de telefonia bombando, pegou boom de commodities, pegou o tripé macroeconômico. Meu Deus, que herança maldita é essa que ele pegou? Ele pegou um país que tinha inflação de... Sei lá, o cara ia com a maquininha lá trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confisco de poupança, de pobre, e herdou um país com uma moeda, com $1 1 a 1 com o real, e se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele pegar agora a herança do governo Bolsonaro. Ele vai falar Aí, pra pandemia, Deus, né? qualquer coisa que acontecer, ele vai falar, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade. Nesse sentido, você falando assim, me dá mais medo do Lula ganhar do que do Bolsonaro. Não que eu vou votar em um dos dois. Eu tenho muito medo cara, eu não tô num bom momento. Eu não tô num bom momento porque eu não sei se tem espaço pra... Bom, você já me falou várias vezes, larga essa merda, vai ganhar dinheiro e tal. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com você é ser caçado, velho. Porque vai te obrigar a você ir Vai tomar no seu cu, vai, Vai Monark. te obrigar pra você ir no caminho bem melhor, cara. Essa merda não tem solução, não, cara. Essa bando de cambada corrupta e maldita que só quer saber de ganhar e explorar o brasileiro... Você acha que não vai, velho? Não vai. A gente não tem... Todo mundo que chegar lá vai acontecer o que aconteceu com você. Se você não se corromper, você vai ser expelido. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente não pode deixar as coisas como estão. Mas eu não acho que se resolve na política, tá ligado? Não resolve da dentro. Mas vou o quê? Pegar em armas? Não, que armas, cara. Eu acho que você tem que trabalhar... Você é um excelente comunicador. Eu acho que a comunicação e a cultura, junto com a tecnologia, são o que fazem as mudanças estruturais na sociedade que a gente precisa. Mas tudo bem, mas a comunicação e a cultura sem poder institucional tem um limite até a promoção de mudança que ela pode fazer. Eu não sei se tem, cara. Cara, você poderia comunicar muito bem, sei lá, a abolição da escravidão. Se não tivesse a caneta pra assinar o fim, não acabava. Eu discordo. Eu acho que a caneta, ela só assinou porque houve uma comoção, uma convulsão social Perfeito, mas que obrigou que a caneta fosse assinada. Ótimo, não concordo com você. Agora, precisou ter uma pessoa com essas convicções influenciada por esse ambiente, com a caneta na mão pra fazer isso. Eu não sei se eles tinham essas convicções que você tá falando. Eu não sei se eles oh meu Deus, vou assinar essa porra porque eu sou bonzinho. Eles só falaram, mano, se eu não assinar essa porra, o povo vai fazer uma merda aqui pra mim e eu vou assinar essa porra. Não é bem assim, cara. Muitas vezes você precisa das pessoas em posições institucionais pra promover mudanças estruturais, porque
os problemas estruturais que a gente tem hoje passam diretamente pelas instituições. Cara, não. E eu sinto que um espaço que eu deixar de ocupar é um espaço que vai ser ocupado por um pilantra. Não, tudo bem, mas pensa na revolução da comunicação que aconteceu nos últimos 10 anos. Certo. Ela não foi porque um político assinou alguma coisa. Oh, não, perfeito. Ela aconteceu porque a tecnologia evoluiu, a internet começou a existir e ficar forte, e o povo começou a ter a mais liberdade de se expressar. E aí isso causou mudanças sociais e estruturais enormes. Mas não foi um político que assinou, agora todo mundo vai ter internet, eu tá concordo ligado? plenamente com você. Como você sabe, eu sou um liberal e acho que as grandes mudanças de padrão de vida das pessoas e qualidade de vida veio por meio do trabalho, da inovação, da tecnologia na iniciativa privada. Algumas vezes do setor público, mas na grande maioria da iniciativa privada, que aumentou a qualidade de vida e fez a maior parte da população mundial crescer 10 vezes, né? A maior parte da população mundial não. A população mundial crescer 10 vezes, muita gente sair da pobreza, né? Muita gente fazer fortuna e etc., e a gente sair de uma situação calamitosa ali do século XIX para uma situação muito melhor que a gente está hoje. Mas existem injustiças estruturais no nosso país, assim, sistematicamente, todo dia, nesse exato momento, dinheiro do mais pobre sai do imposto para ir para o mais rico e, em regra, uma elite ou corrupta ou corporativista, né? Ou é um empresário que tem um poder de lobby muito grande para manter seu privilégio, seja de barreira burocrática, seja de privilégio tributário, como a própria imprensa tem, né? A imprensa não paga imposto sobre folha de pagamento. E a elite de corporação pública que tem muito poder em Brasília e que segura também e que recebe os dois maiores gastos. Não, os dois não, porque primeiro tem a Previdência, mas a Previdência a gente também inclui os privilégios da elite do setor público. Mas os dois maiores gastos do nosso orçamento é o quê? Folha de pagamento, né? Tô falando federal, tá? Que é justamente o cara que mais recebe no Brasil inteiro. Folha de pagamento, o segundo é privilégio tributário. Alguns setores que não pagam e todos os outros pagam mais por causa disso. Então, e precisa de gente nas instituições para mudar isso. Não acho que precise. Tipo, ok, é legal, seria bom no mundo perfeito. A gente aprova um monte de políticos que são corretos e honestos e eles fazem essas mudanças que seriam maravilhosas. Mas quando que isso aconteceu? Pô, isso aconteceu... A gente conseguiu avançar ao longo da história com Plano Real. Mas isso foi porque tava uma pressão social enorme e os caras falaram, ou a gente faz isso, ou vai foder pra todo mundo. Tava uma baita pressão com o Sarney também, tava uma baita pressão com o Collor também, e eles fizeram um monte de cagada que não solucionou o problema. Precisou de gente qualificada chegar com poder institucional, no Banco Central mais especificamente, para implementar essa política pública. Agora, a pressão social para resolver o problema existia desde a época da ditadura. Eu posso até concordar que eles eram qualificados, mas eu não concordo que eles eram bem intencionados. Não, não, pelo amor de Deus. Você acha? Porra, Gustavo Franco, Persa Arida, não tenho dúvida de que é gente bem intencionada. Claro que é gente que também tem o seu pensamento pessoal, profissional. Pô, se eu resolver o problema da inflação no Brasil, caralho, a minha carreira vai decolar, como praticamente todos envolvidos no plano, né, decolou, mas sem dúvida nenhuma tinha uma coisa de nobreza, de grandeza, de, ajudar o meu país a ter uma moeda. Eu não compro muito essa versão dos fatos, cara. Eu não acredito muito na nobreza do homem, ainda mais depois dessa polêmica toda que aconteceu com a gente, cara. Eu acho que... Olha esse mundo que a gente tá vivendo, cara. Você acha que tem uns caras na política com nobreza mesmo? Cara, é excepcional, mas tem. E você acha que eles fazem alguma diferença? Eu acho, cara. Eu acho. Você acha? Eu acho que foi justamente por esses caras que as grandes mudanças começaram. Porque as grandes mudanças nunca começaram com... Começa do povo, pô. Com um movimento Começa da cultura. Não, perfeito. Mas a parte da influência na cultura inclui você ter pessoas em espaços de debate público e institucional que tenham voz e que tenham repercussão. Muita gente. Eu acho que a maior parte das pessoas que me conhece hoje, quando eu vou palestrar em faculdade e tal, em escola, o cara fala, meu pai falava de você quando eu era criança. Eu falei, caralho, tô velho assim, né? Não, mas não, é que, tipo, realmente, se o cara tá na faculdade, tem 18 anos, na época do impeachment, o cara tinha 12. Verdade, né? Então, realmente, o pai dele falava, e aí eu eventualmente ouvia de MBL e tal, e esqueci o que eu tava falando.
Você tava defendendo que é importante ter pessoas boas na política. Isso. Mas por que eu cheguei nessa parte do moleque me falando? É porque você... Não, lembrei. Porque boa parte hoje das pessoas que me conhecem por causa do mandato. Por causa da minha atuação em espaço público, meu espaço em imprensa, meu espaço na própria Câmara, no debate público, né, propostas, enfim. Tenho espaço de me comunicar em razão disso também. Com certeza você ter a alcunha de deputado federal atrai as pessoas pra saber o que você tá falando, porque é importante pra elas, né? Sim. Não, eu concordo com isso. Então a gente concorda. O que a gente concorda? A gente concorda que a política te dá A gente concorda que a comunicação é um dos melhores meios para você mudar a cultura e mudar a sociedade e que tem uma... Mas você teria um caminho onde você não é deputado federal e atingir a mesma quantidade de massa de pessoas, eu acho. Não sei se seria a mesma quantidade e eu ainda acho que tem uma diferença institucional que você faz, por menor que seja, que faz a diferença. Por exemplo, foi por uma emenda minha e por eu conversar com as bancadas que num projeto que foi aprovado há uns 2 meses, não criou o imposto sobre Airbnb. Senão ia ter passado o imposto, a gente ia estar pagando hoje o imposto sobre Mais Airbnb. caro, o Airbnb ia estar mais caro. Ia ter uma CID, né, uma contribuição de intervenção de domínio econômico, uma contribuição específica para Airbnb. Entendo. É com certeza algo positivo. Eu tô sendo meio chatão aqui. Sim, mas a gente teve tava tendo uma conversa com uns colegas, acho que anteontem, e um deles estava falando que o Roberto Campos dizia, né, que liberal histórico, né, parlamentar, perguntavam para ele, né, por que você que é um intelectual, um pensador, né, entrou pro parlamento e o que você tá fazendo aqui, né? E aí ele falou, olha, quando eu entrei aqui, e eu faço minhas as palavras dele. Quando eu entrei aqui, eu achei que fosse promover o bem. Agora que eu tô aqui, eu sei que meu papel é conter o mal. Retardar o mal, né? É isso. Aí que entra o argumento que eu ia usar. Será que retardar o mal não acaba retardando também uma resposta social que vai vir, e só que vai vir depois de mais tempo, porque boas pessoas retardaram este mal, mas na verdade essa resposta social é a solução? Eu não acho que a resposta social seja inevitável. Isso aí, esse fatalismo que você me descreveu, é muito parecido com a teoria do Marx, né? Que as contradições do capitalismo, elas vão chegar num ponto, e é bom a gente acelerar essas contradições, em que necessariamente vai haver uma revolução. Por isso é ruim um comunista dar esmola pro mendigo, porque aí o mendigo, a revolta do mendigo é atrasada. Caralho, né? eu sou Marx, tô sendo Marx agora? Que porra é essa? A tese de que, primeiro, é inevitável, é fatal que haja essa mudança, né? Que não aconteceu, né? E que não acho também, que no seu caso, que tem um problema e a sociedade vai reagir. A reação da sociedade não necessariamente vai solucionar aquele problema. Revolução Francesa, porra. Revolução Francesa, vamos defender direitos individuais, vamos defender direitos humanos, igualdade, liberdade, fraternidade, beleza. Arrancou a cabeça de um monte de gente, quem tava arrancando a cabeça arrancou a própria cabeça, e no final quem que você teve? A ditadura de Napoleão. Sim, mas é que a gente tá pensando em revoluções violentas, né? Não, eu tô pensando eu tô dizendo que, eu usei um exemplo histórico mais marcante, mas é melhor a gente evitar usar exemplos históricos marcantes, né? Mas o que eu quis dizer é que não necessariamente a reação da sociedade vai na direção de solucionar o problema. Às vezes aprofunda o problema. E não necessariamente, assim, deixar que o mal avance o máximo vai fazer com que tenha uma resposta da luz, né? Realmente. A gente não tá num anime que o bem sempre vence e que, inevitavelmente, uma hora as pessoas vão perceber que tem umas forças do mal ali. Eu pensei muito sobre isso nesses últimos 2 meses, cara. Sobre... se a gente tá num mundo onde o bem vence. Então, não tem esse determinismo de o bem vencer. Vamos lembrar, 70% dos países do mundo estão sob ditaduras. Sério? Essa é a estatística? 70% dos países do mundo Se pegar a China, já estão tem... sob ditadura. 70% dos cidadãos do mundo vivem sob regimes autoritários. E é uma coisa que o Friedman fala muito. A maior parte da história da humanidade não é a história de democracia, não é uma história de liberdade, de direitos individuais. Às vezes a gente toma isso como dado porque a gente nasceu nesse ambiente. Sim. E nesses países. Mas a história da humanidade é uma história de escravidão, é uma história de tortura, é uma história de ditadura. E por isso, assim, é tão importante
permite você evitar retrocessos, atrasar esses retrocessos, atrasar esse mal, quanto você promover o avanços sociais, né? É um bom argumento, na verdade. Mas, por exemplo, a gente tem toda uma questão monetária aí, o dólar sendo meio que quem comanda o mundo aí, e isso acaba impedindo que muitos avanços aconteçam porque você tem o controle da moeda mundial sobre um grupo pequeno de poderosos. Mas aí você tem iniciativas como o Bitcoin, que é um tipo de revolução, na minha opinião. Não é nada político, ou seja, não é nada institucional, Sim. mas é hoje a maior esperança da gente ter uma moeda mais democrática no mundo. E aí, disso tá vindo muito mais mudanças positivas para a democracia e para a liberdade do que eu acho que qualquer lei que foi passada aí nos últimos tempos, entendeu? Sei lá. Do que qualquer lei que foi passada nos últimos tempos. Você pode ter razão, em termos mundiais, né? Mesmo porque é muito difícil você medir impacto mensurar impacto de legislação para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo você tem, bom, para mim, reforma trabalhista, o próprio teto de gastos, o fato da gente ter baixado a inflação de 10 para o governo Temer ali 6, 5, veio de legislações que foram aprovadas institucionalmente pelo Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente da República. Isso não é uma solução, é meio enxugar gelo, né? Não é enxugar gelo. A reforma trabalhista eu não vejo como enxugar gelo. Acho um avanço histórico você poder valorizar, né, ainda que seja coletivamente, a vontade do trabalhador sobre aquilo que dispõe a lei, né? Quais são as melhores coisas que a reforma trabalhista realmente A melhor coisa foi essa, né? Mudou. A melhor coisa foi o negociado sobre o legislado, né? Que significa o quê? Significa que se você tem... existem dois tipos de negociação coletiva, né? Tem um acordo coletivo, que é o sindicato dos trabalhadores com a empresa, e tem a convenção coletiva, que é o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas. Nesses acordos, que acho que podem durar até 2 anos, eles estabelecem condições de trabalho, salário, piso salarial da categoria, né? Eles negociam, né, e chegam ou não num acordo sobre as condições de trabalho daquela categoria. O que a reforma trabalhista fez foi dar mais poder para essa negociação coletiva prevalecer sobre alguns pontos de lei trabalhista que estão na lei, entendeu? Então, até a lei obriga, sei lá, o trabalhador a ter uma jornada de 44 horas semanais. Ele pode flexibilizar isso negociando com o empregador. Entendi. Sim, faz sentido. Tipo, a gente está diminuindo o dirigismo do Estado em dizer como deve ser o contrato, como devem ser as condições de trabalho entre o trabalhador e o empregador. Tá, mas normalmente isso, na alavanca de poder, quem é mais forte não é o empregador? Então, justamente por isso que a reforma trabalhista só permitiu esse tipo de negociação através do sindicato. Entendi. Mas assim, não parece... também tem uma discussão sobre o que você acabou de falar, que é uma premissa do direito do trabalho, que é a hipossuficiência do trabalhador. 90% das empresas brasileiras, eu acho que isso é do Sebrae, preciso verificar esse número, tá? Então, se alguém depois ver a agência Lupa for checar aí, mas eu acho que é mais ou menos isso. 90% das empresas, elas são micro, médias ou pequenas empresas. Numa empresa que o cara contrata uma pessoa, 2 pessoas, o sindicato é muito mais poderoso do que a empresa dele. Verdade. Então, na verdade, você tem o contrário. Você tem, muitas vezes, o sindicato impondo uma condição que o cara simplesmente não consegue pagar. E aí ele toma uma ação trabalhista por causa daquilo. Então, também eu acho que precisaria ser feito, né, uma nova reforma, mas, enfim, se o Lula vencer, vai ser o contrário. Vai ter a revogação do que foi aprovado já, né? Sim, vai ter novamente instituído o imposto sindical obrigatório. Imposto sindical obrigatório, que é outra sacanagem, né? E outra coisa que é um absurdo no Brasil, e que, inclusive, é diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos, e viola um dos dispositivos da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, é a unicidade sindical, né? Você só pode ter um sindicato naquele território. Não tem competição entre sindicatos. Exatamente. Então. O que justamente faz com que o sujeito seja obrigado, se eu quero ser marceneiro em determinada cidade, eu sou obrigado a ter as minhas condições de trabalho negociadas por um sindicato que não necessariamente me representa. Pode crer. Isso é o que acontece atualmente. É o que acontece atualmente. Entendi. Né? Que veio do fortalecimento dos sindicatos da época do Getúlio, né?
E aí, inclusive o Lula disse recentemente que é por isso que os paulistas odeiam o Getúlio Vargas, né? Que é porque ele implementou a CLT, isso garantiu o direito para os trabalhadores, e São Paulo quer explorar, escravizar trabalhador, né? Eles só ignoram um fato histórico, né, de que Getúlio matou paulistas, né? Caralho! E deu um golpe de... Não, como, você não sabia? Ah, eu sou burro pra caralho, mano. Não, pelo amor de Deus, Eu sou Monark. burro pra caralho. Revolução de 1932. Cara, 9 você de foi pra julho. faculdade, eu terminei o ensino médio Não, fazendo não, supletivo, não, cara. Não. Mas isso, pelo amor de Deus. Você é paulista, não é? Sou paulista. Não, é obrigação sua conhecer o maior orgulho do estado de São Paulo, que é a Revolução de 1932. Então me conta mais sobre isso. Conhecer o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram estudantes que foram protestar contra o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas. Porque Getúlio foi democraticamente eleito, mas aí ele deu um golpe no meio do mandato. Deu um golpe que rasgou a Constituição. Como que ele fez isso? Com milico, com fuzil. Ele, tipo, chegou na câmera e falou, ó, Ele agora falou, quem "Meu irmão, manda sou eu. Sou eu, isso, acabou, fechou. Entendi. E aí os paulistas começaram a se organizar e pegar não, primeiro não pegaram em armas, primeiro se organizaram para fazer manifestações pacíficas. E aí teve uma reprimenda gigantesca das tropas federais, do governo federal. Que Chegou a matar a gente? Matou esses 4 estudantes. Ah, Aí começou a guerra. entendi. Aí São Paulo pegou em armas e fez a Revolução Constitucionalista de 32. Bom, isso é um exemplo de que as coisas não acontecem da política assim fora, né? Mas tudo bem. Não, lógico que não, peraí. A Revolução, ela... O que ela pedia, né? Pedia uma Constituição, respeito à Constituição, né? Por isso que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Os paulistas perderam, né? As tropas federais aniquilaram os paulistas, e é por isso que existe, né? Existe, na verdade, assim, né? Pra quem conhece a história Não de São existe pra Paulo... mim, por exemplo, que é uma minoria. Mas o que é esse sentimento que o Lula tá falando? São Paulo tem um ranço com o Getúlio. Não é que São Paulo tem um ranço com o Getúlio. Getúlio deu um golpe de Estado, queria se alinhar à ditadura fascista da Itália e matou o paulista. Então, não é CLT, não tem nada a ver com a São parada. Paulo e Getúlio Vargas. Pode crer. E o nosso próprio Pacto Federativo também, São Paulo é subrepresentado na Câmara dos Deputados, tem menos deputados do que deveria e recebe muito menos de Brasília do que deveria por causa das medidas tomadas pelo Getúlio. Inclusive, limitação de calibre das polícias militares dos estados veio de um decreto do Getúlio. Por isso que as polícias militares não têm restrição de calibre porque é perigoso deixar o policial militar com um calibre muito alto. Não, é simplesmente que o governo federal quer garantir que nenhum estado se rebele como São Paulo se rebelou contra o golpe de Getúlio Vargas. Pode crer. Por isso tem restrição de calibre para as polícias. Isso tá lá desde 1930 e não sei o quê. 32, 30. Caralho, é muito tempo, né, pra não mudar essa parada, né? Cadê os políticos igual tu, bonzão lá pra... Igual tu, bonzão. A gente tá num momento difícil, a gente tá num momento de baixa, a gente tá num momento em que a galera tá acreditando na piscina olímpica de picanha com cerveja do Lula e por outro lado, gente que acredita que o Bolsonaro é a última linha de resistência contra o comunismo e o fim dos valores cristãos. Olha, tendo o Lula como oponente, eu não tô falando que é justificável, mas Sim. eu tô falando que eu entendo porque eles imaginam que o Bolsonaro seja essa coisa, entendeu? Sim, mas ele não é o último pilar da civilização ocidental. Né? Não, com certeza não. Mas você descrevendo o pensamento do que a galera de esquerda quer fazer, o Lula quer fazer, Sim. eu acho o Bolsonaro um bosta, deixando Sim, claro sim, aqui. eu sei, claro. Mas... Você falou isso na cara do Eduardo. Mas eu fico com mais medo do que os caras vão fazer. O Lula é muito mais habilidoso que o Bolsonaro. Sim. Ele vai ter muito mais controle do ambiente político que o Bolsonaro tem, na minha opinião. Eu não sei, porque agora o Bolsonaro já fez estágio. Fez estágio? Ele tá com um poder forte dentro da Câmara? O que ele quer passa, cara. Então por que ele não passa coisa boa, porra? Porque ele é um bosta, é verdade, esqueci. Porque ele não passa coisa boa. Porque ele não quer coisa boa. É foda, né, cara? Esse é o negócio que eu sinto do Bolsonaro, que ele sabe falar as coisas certas pra essa população que tem medo do comunismo, tem medo dessa parte da esquerda. Ele sabe se portar como o salvador, mas essa galera não enxerga que ele não faz porra nenhuma. Exato. Pelo contrário, ele só atrapalha. Sim. A ação que ele entrou contra o Lollapalooza. Isso só fez com que todo artista gritasse
fora o Bolsonaro. Verdade. É muito burro. Ele é burro. Ele fez campanha pro Lula. Ele, assim, o maior cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. Isso é um fato. Sempre que o Bolsonaro abre, tanto que... Por que o Bolsonaro subiu nas pesquisas aí nas últimas semanas? É porque ele ficou quieto. O maior cabo eleitoral, quem reviveu, o Bolsonaro pegou um Brasil com uma direita em ascensão, com, cara, puta, um monte de gente que tinha potencial de ser verdadeiramente de direita no Congresso Nacional entrando, né? Com Lula preso, inelegível, com uma rejeição imensa. Ele entrou e nomeou um procurador-geral da República que acabou com a operação que prendeu o Lula. Aí o Lula foi solto, ele nomeou um ministro do Supremo que votou a favor do Lula, que é o Cássio Nunes. Agora nomeou um outro que, se tiver votação contra o Lula no Supremo, outra votação, não duvido que vote também, que é o André Mendonça. E agora o Lula tá aí, popular de novo. Ou seja, quem pavimentou o caminho pra volta das esquerdas foi o Bolsonaro. Parece que ele fez isso de propósito, né? Ele não fez de propósito, ele fez de imbecil. Eu não sei, eu acho que ele é, tipo, ele é burro, mas quando é pro egoísmo, eu acho que ele é muito esperto, entendeu? Sim, não, eu acho que assim, existe certa estratégia em ele querer que o Lula seja seu único oponente. Mas, ao mesmo tempo, ele se auto-sabota de tal maneira que, do jeito que tá, ele vai perder pro Lula. É verdade. Tipo, ele tá usando o Lula pra o medo da volta do Lula pra alimentar o seu eleitorado, falando, beleza, Bolsonaro fez um monte de cagada, fala um monte de merda, mas eu não quero o Lula, então vou votar no Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ele faz tanta cagada que ele pavimenta a volta do Lula. Pode crer. Eu tô bem certo de quem vai ganhar essas eleições aí, Sim, pra ser vai sincero. ser bem disputado. Eu acho que o Lula é o favorito na percepção pública, Por parece enquanto, isso. Mas toda vez que ele abre a boca também, eu acho que ele se fode. Porque Também. o Lula não tem nada pra falar que vai convencer o cara que não é militante de esquerda. Não, calma. Então não é assim. Se ele não tivesse nada pra falar que não convence o cara que não é militante de esquerda, não tinha 30%, 40%. Pô, mas eu acho que tem 30% que é militante de esquerda aqui Não, no Brasil, imagina, viu? o cara, a maioria dos caras nem sabe o que é esquerda. Mas eles já estão enraizados o pensamento de esquerda dentro deles, sem eles nem saberem. Nada, imagina, esse cara votou no Bolsonaro. Mais ou menos, foi 40%. Uma parte votou no Bolsonaro. Sim. Assim como boa parte do eleitorado do Bolsonaro votou na Dilma e no Lula. Não é um cara que tá lá com grandes convicções ideológicas. Vamos voltar lá pra estatística da renda brasileira. 70% ganha até 2 salários mínimos, cara. Ou seja, o cara tá preocupado com sobreviver. Na minha casa, na minha família, nunca, zero se falou de política. Zero. Minha mãe e meu pai nunca tiveram nenhum posicionamento ideológico, político, zero. É aquele cara normal. O que o cara normal faz? Vota e esquece quem votou. É isso, meu pai e minha mãe. E agora eles estão... Agora eles estão politizados, não? Não, minha mãe agora, né, acompanha sempre verdade, e tal. né? Porra, você vira deputado, né? Ela fica vendo TV Câmara, coitada. Não, tadinha. Ela fica, e aí, quando eu dou um discurso mais duro, ela vai com calma, meu filho, eu tô preocupado. Tá? Nossa, eles devem ter sofrido bastante, né, com essa última merda aí, né? Ah, não. A pior coisa é a sensação, e eu acho que você teve essa mesma sensação de... Injustiça? Não é da injustiça. Sobre injustiça, aliás, tem uma frase muito boa do Sócrates, né? Que... Sócrates, você sabe que Sócrates... Sei, aquele ator pornô, né? O Sócrates. Não, tô brincando. Eu tô zoando. Eu sei que é um filósofo. Tô ligado. Da Grécia Antiga, tô ligado. Isso. Sócrates, que foi condenado... à morte, né? Sim. Pela maioria. E... acho que é bebê cicuta, né? Só que ele ficou preso um período lá, acho que 30, 45 dias, e recebendo os discípulos, né? E aí teve um discípulo que chegou nele e falou: mestre, eu fico muito angustiado e muito triste de ver você aqui, né? E aí o Sócrates falou: mas por quê? Falou: porque você tá aqui injustamente, você vai morrer por causa de uma acusação injusta. Aí o Sócrates respondeu: e você preferia que a acusação fosse justa? Isso eu acho maravilhoso, assim, pra você refletir num momento de injustiça que, apesar de tudo de mal e de ruim que estão tentando fazer com você, você sabe que você não fez nada de errado. Eu acho que isso é... Porque quando tem tanta gente falando... Eu fiquei nos 2 dias, assim, na manhã seguinte do Flow e no outro dia,
Eu fiquei com medo de andar na rua e de um cara vir correndo e me matar a paulada porque eu sou nazista. Porque falaram que você Porque falaram que eu sou nazista. Eu fiquei com medo do cara, tipo... Cara, a galera realmente tá acreditando nisso e é o fim da minha vida, da minha família. Vão associar o meu nome pra sempre. E eu vou ser caçado e vai entrar pra história que eu fui caçado por ser nazista. E, tipo, meu Deus do céu, assim, uma angústia. E o pior sentimento é o sentimento de causar dano a quem não tem nada a ver ou quem não teve nenhuma participação naquilo, né? Aos meus amigos do MBL, à minha família... Bom, se o Arthur te julgou naquele momento, ele se fudeu depois, né? Não. Coitado, nem fala. Não, eu acho que o Arthur tinha que voltar logo, inclusive, viu? Como que ficou a situação do Arthur lá? Hoje apresentaram o relatório pela cassação, né? Mas você acha que vai passar? Vão votar? Você acha Tem que tudo sim? pra passar, cara. Porque é os caras que votam, né? Que odeiam ele. É. E, cara, isso é bizarro. Isso... Porque, assim, o cara que rouba... Assedia. O cara que rouba, o cara que assedia... Puta que pariu. O cara que manda matar, né? A gente sabe, né? De políticas regionais aí que... Tem uns caras lá. Que acontece, né? O cara, ele é um poderoso, levado a sério, né? Dá entrevista em grande veículo de comunicação, né? É um cara respeitado. E aí, o Arthur, porque soltou um áudio escroto, é pior do que o cara que rouba, do que o cara que manda matar, do que o cara que escrotiza, dando carteirada, sei lá, em fila de balada, falando que é deputado e que precisa passar na frente, de cara que faz rachadinha, de tudo do cara que vende voto em troca de emenda do governo. Tudo isso, esses caras são respeitados, esses caras têm espaço na imprensa, esses caras têm dinheiro público pra fazer campanha, esses caras têm tudo. Aí vem um cara, solta um áudio escroto, ele vai ser caçado, vai ficar 8 anos sem direitos políticos por causa disso, cara. Isso é muito escroto. É revoltante, né? É revoltante pra caralho. E pior, no momento em que a gente tá com moral baixa. Porque o MBL, mais do que nenhum outro movimento, defendeu, né? E teve ali na linha de frente pra que tivesse uma terceira via. Aí a terceira via afundou. Afundou, né, cara? Aí que a terceira via, qual que vai ser a terceira via? Agora... Você sabe o que aconteceu nos bastidores do Moro lá? Algo que você possa falar, não, cara? acho que ele viu que não tava subindo. Mas não começou nem a campanha ainda, caralho. Pra mim, o que eu sempre defendi, e disse isso publicamente, e disse isso pra ele várias vezes, é uma campanha de denúncia, é uma campanha de, meu amigo, são dois bandidos autoritários, né? Eu não tô aqui com uma divergência de programa que eu tenho com o Bolsonaro. Não tem programa do Bolsonaro, não tem programa do Lula. Tem dois projetos de poder corruptos e autoritários. Pra mim, ele tinha que, mano, ser firme. Eu também acho. E botar isso no debate, constranger o cara no debate. Falar, meu irmão, você tava falando do Lula, de mensaleiros, de corrupção. Agora você se filiou no partido do mensaleiro. Peraí, você se filiou no partido do cara que tava preso com o Zé Dirceu. Você nomeou pra PGR o cara que teve voto do PT pra ser nomeado pra PGR. Aí o Lula, a mesma coisa. Peraí, Lula. Peraí. O Lula agora fez uma aliança com o Gedel Vieira Lima. O cara das 52 milhões de reais de um apartamento em Maleta. Caralho. Esse é o cara que é levado a sério, o democrata da esquerda brasileira. Acabou de fazer aliança com o Gedel. Botou de vice o Alckmin. Pô, peraí, não teve um golpe de Estado em 2016? Não teve um golpe de Estado? Não teve uma ruptura democrática em 2016 contra o PT e não perseguiram o PT? Então vamos chamar o cara que deu o golpe na gente pra ser vice? Vamos chamar o cara lá na Bahia que votou o nosso golpe e é do partido que assumiu o poder no golpe de Estado pra ser meu aliado e que acharam 50 milhões no apartamento dele? E esse cara é levado a sério e tá em primeiro nas pesquisas e tá no poder. E o cara que soltou porra de um áudio escroto vai ser caçado, vai ficar 8 anos banido da vida pública e vai entrar pra história da Lesp como o cara que foi caçar em 20 anos, nunca caçaram o cara, em 20 anos. Nossa. Em 20 anos. Em 20 anos teve empresa assumindo que fazia cartel, que pagava propina, teve escândalo de merenda, teve assim, tudo quanto é tipo de escândalo no governo estadual. E em 20 anos não caçaram ninguém. Não caçaram ninguém. E vão caçar o Arthur por causa da porra de um áudio escroto. Aí você não quer que eu ache que não tem solução essa porra e que o lugar não é estar lá.
Mas eu também não quero que você me convença, porque tá difícil. É foda, cara. Esse é um jogo comprado. É um jogo que as regras estão tudo contra quem quer fazer qualquer diferença de verdade, mano. A verdade é essa. Não vem de dentro lá, não, a mudança. Mas, cara, eu não quero fazer você duvidar das suas convicções. Eu acho importante que tenham pessoas lá que possam ajudar a gente a combater esse tipo de loucura que é todo o Estado brasileiro, que é uma loucura organizada, mirabolante, né? Sim. Mas esse negócio do Moro, velho, eu acho que só o fato dele estar disposto a desistir já provava que ele não era o cara pra ganhar também, né? Sim, sim. Faltou convicção, fibra moral, vértebra, né? Pro cara, porra... Cara, um líder de um país, ele tem que ser um cara que é imbrochável, incomível. Não, um cara que vai enfrentar o Lula e vai enfrentar o Bolsonaro tem que ser um cara hiper resiliente. Tem que ser um cara cascudo. Tem que ser um cara que vai, assim, que não tem medo de perder eleição, primeiro ponto. Que não tem medo, cara, sequer de ser preso, né? Porque disputar a eleição contra esses dois caras, que tem projeto autoritário... Cara, eu já vou dizer aqui, se eu não for caçado e eu mesmo tiver direito político para disputar a reeleição, né? E conseguir, que já são duas histórias diferentes, depois dessas duas grandes porradas que eu tomei, né? Um de sair no Jornal Nacional falando que eu sou nazista e o outro do áudio do Arthur, né? Se eu conseguir não ser caçado e ao mesmo tempo conseguir ter algum voto para me reeleger, não tenha dúvida de que o governo Lula e o governo Bolsonaro vão botar Ministério Público, vão botar polícia, vão botar Receita pra querer inventar coisa do nada. Como inventaram, durante o governo Bolsonaro já inventaram contra a MBL que a gente lavou 400 milhões de reais, velho. Com o Luciano Ayan. 400 milhões de reais, velho. Puta que pariu. Mano, a acusação do cara é que a gente tinha lavado pelo superchat do YouTube. É foda. Pelo super... Monark. 400 milhões de reais pelo superchat. Não, Monark. Você tinha que ser um gênio máximo. Não, e mais. O YouTube tinha que estar envolvido, né? Porque como é que o YouTube viu 400 milhões de reais em superchat sendo mandado e não chamou e falou, meu, vocês querem ser sócio aqui? Tipo... Vocês são bons mesmo com o superchat, hein, caralho? E obrigado pelos 45% de toda essa grana. Exatamente, meu. Se inventaram um negócio desse, fizeram a busca e apreensão, mais uma vez, helicóptero da Globo, lá, busca e apreensão no MBL, prisão, tal. Eu não tenho dúvida de que isso pode voltar a acontecer e vai acontecer de novo no governo Lula, no governo Bolsonaro. Mas aí, mais uma vez, a gente lá tendo que explicar que não tem nada, que pegaram tudo, que a gente abriu as contas, etc e tal. Mas aí, até explicar o que saiu na manchete. Na manchete, no Jornal Nacional. Só que aí eu tenho uma coisa que é um ponto positivo, entendeu? Por exemplo, saiu no Jornal Nacional que eu era me acusando que eu era nazista. Sim. Mas eu tô aqui, cara. O povo não acredita que eu sou nazista. As pessoas que estão assistindo essa porra não acreditam nessa merda. E eu acho que cada vez mais que eles usam essa máquina de destruição de reputação, ela perde força. É aquela coisa. Uma coisa chocante quando é a primeira vez. Mas quando acontece a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, ela vai perdendo cada vez mais a força. E eu acho que a cultura do cancelamento vai acontecer exatamente isso. O povo vai estar tão de saco cheio dessa porra de ter que ficar histérico por causa de uma notícia de jornal que eles vão começar a duvidar dos jornais. E eu acho que já duvidam muito. Eu acho que a credibilidade dos grandes jornais, da grande mídia, da mídia antiga, tá cada vez mais baixo e vai chegar um momento num pico que vai ser irrelevante. Mas o cancelamento também vem das redes, né? Sim, vem das redes, mas, tipo, até o cancelamento das redes vai perder força. Eu acho que Tomara. Cara, tamo aqui, não tamo? Você não tá lá no seu canal? Você diminuiu a quantidade de pessoas que te alcançam? Lá, que você alcança? Diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. Mas quantos por cento? Sei lá, acho que 30%, 40%. Mas isso pode ser o Shadowban do YouTube também, né? Não sei. Então esse é um outro problema. Cara, a gente tá fudido, a verdade é essa. Por isso que eu acredito em revoluções, não tô falando de violentas. Eu acredito em revoluções tecnológicas sociais. Por exemplo, o Rumble vindo aqui pro Brasil. Sim. Ele abre uma competição com o YouTube. O YouTube é uma empresa censuradora hoje em dia. Não, eu acho ótimo que o Rumble abra essa... Acho ótimo que quanto mais empresa, melhor. Então, exato. E é esse o movimento que cria progresso, na minha opinião. Lá dentro é um jogo que tá... É tipo, você jogar um jogo de Dota, e aí você sempre começa nível 1, e aí os seus oponentes sempre estão nível 25 com 6 itens.
Sim. E aí você quer ganhar a partida. Como que você vai ganhar a partida? Você Sim. pode jogar 1 milhão de vezes, você não vai ganhar a porra da partida. Sim. Então, e aí você fala assim, o único jeito de eu fazer isso é mudando o jogo. Mas pra mudar o jogo, você tem que jogar nível 1. Sacou? Saquei. Eu não vejo um caminho, tá ligado? Tipo, de dentro da política pra você mudar a política. O único caminho de você de dentro da política mudar a política é se tiver uma pressão social tão grande, que não importa quem esteja lá, ele vai ser obrigado a mudar, porque senão ele vai correr o risco da população fazer alguma coisa que não deveria fazer. Entendeu? Sei lá. Mas eu acho que mais uma vez, acho que você cai no fatalismo de que vai ter uma pressão social. Esse é um primeiro Já ponto. aconteceu muitos momentos. Já aconteceu em muitos momentos. Mas mas é uma premissa questionável também, né? Na maior parte dos momentos da história do Brasil, não teve pressão. Aliás, O Brasil é um país difícil, né? sociedade brasileira geralmente ficou passiva, né? É verdade. Em boa parte da nossa história é uma história de golpe em cima de golpe, né? É que a gente nunca teve... Desculpa, continue. E um outro ponto é que a primeira premissa sua, né? De que vai haver reação social. A segunda premissa é de que a reação social vai ser na direção certa. Não, eu acho que não precisa ser, entendeu? Como não, Monark? E se a pressão for pra piorar a situação? É a mesma coisa que você quebra o tabuleiro do jogo e não importa a intenção, mas você abriu um caminho pra reconstrução, entendeu? Do tabuleiro. Não sei. Tipo, se a gente for parar pra pensar, todas as grandes revoluções que tiveram, elas acabaram tornando o mundo um pouco melhor. Por mais que foi horrível na hora do que aconteceu, entendeu? Não, nem toda a revolução, cara. Por exemplo, a Revolução dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Certo. Os caras, a partir daquilo, Tea eles Party. criaram a melhor constituição do mundo, na minha opinião. Beleza, a Revolução Russa. Aí eu já não conheço muito. Juntou o comunismo e o terror vermelho, porra. É verdade. Revolução em Cuba. Cuba era um dos países mais desenvolvidos do mundo. Cuba era um lugar próspero. É mesmo? Porra! Eu não- Cuba era um lugar que tinha mais carro que a Inglaterra. Sério? Cuba era de desenvolvimentíssimo Entendi. na sua era capitalista. E aí teve a Revolução, E deu merda. tá aí. É verdade, cara. É foda. Era hiper próspero. Foda que a gente fica conversando com isso e eu começo a entrar nas piras do que talvez o mundo não faça sentido. Eu te mandei uns áudios bêbado. Eu tava nessa pira... Você tava bêbado? Tava. Eu não sabia. Porra. E eu fiquei respondendo sério, filho da puta. Eu tava bebaço. Mas eu fico entrando nessas piras, cara. Será que realmente... Não vou nem entrar nisso aí. Melhor não, né? É Não. muito depressivo, É né? muito triste isso daí. E eu não tô no meu momento. Você tá Pô. tomando remédio, caralho, né? Eu Você tá... tô tomando um Rivotril da vida. Foda, mano. Foda. Mas... É foda também porque eu sou um político, né? E um político, principalmente no momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais e a firmeza e o pulso. E eu sei que não é isso que eu tô passando para as pessoas que me acompanham. Eu sei que não é isso porque... O fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né, cara? Porque eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo, e com a perspectiva do que vai acontecer. Mas você é o cara aqui que tá defendendo que tem solução pra mim. Sim. Eu sou o cara mais pessimista dessa mesa. Sim, mas eu também, de certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade, de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera, porque esse é um dos meus papéis, é uma das minhas obrigações. Mas eu não consigo fingir estar num estado de espírito que eu não tô. E às vezes eu deveria ter essa capacidade, porque mesmo nos meus maus momentos, as pessoas que estão me assistindo não tem nada a ver com o remédio que eu tô tomando, ou com o mau momento que eu tô vivendo, ou quem votou em mim não tem nada a ver com isso. Enfim... Aí Mas aí será que a questão é fingir? Será que não... Eu não sei. Eu tô aqui dando uma de psicólogo. Mas será que não é encontrar a força dentro de si em algum lugar que você não procurou? O poder da amizade. Pode ser. Mas eu acho que é uma questão mais interna e filosófica, tá ligado? Sim, sim. É uma decisão interna que a gente tem que fazer.
Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou, pô, como que você não se matou? Cara, não sei se eu... Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É. E o pior é que, mano, eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com Era a minha maior preocupação. Porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu, acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tô mal, o Monark tem a cabeça menos arrumada que a minha, tá pior. Por isso que eu mandei mensagem pra Luana, mandei mensagem pro Igor, mandei mensagem pra você. Falei, mano, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque com certeza. É o fim da trajetória, né? O fim da linha. Acabou, né? Sim, porque... Eu tenho poucos amigos, cara. Mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um Nós deles. estamos juntos, porra. E ver, cara, o quanto a galera foi escrota com você. E eu sequer poder te defender, porque eu precisava me defender. Você tava num momento frágil pra caralho, né? Eu Foi entendo. muito escroto, cara. Desculpa. Não, cara, relaxa. Foi muito escroto. Foi escroto mesmo, foi difícil. Foi complicado mesmo. E, cara, naquele dia eu só pensava nisso, cara. Eu só pensava na possibilidade de você se matar, cara. Não, mas fica tranquilo, nem eu pensei nessa possibilidade. Depois quando eu me encontrei com você, eu falei, caralho, ele tá melhor que eu. Eu não sei, cara, eu sei que eu vou morrer, tá ligado? Já. Então, vamos ver até onde chega, né? Até onde vai. E eu não sei, eu não tava muito preocupado com... Eu não acreditava nessa comoção social toda, cara. Eu não acreditava que as pessoas realmente achavam que eu era nazista e o caralho. Eu não consigo acreditar nisso, porque não faz sentido nenhum lógico, entendeu? Eu não acredito que as pessoas são burras o suficiente de acreditar na Globo, ou na Terra, ou no UOL. Eu não acho que as pessoas olham os lacradores de internet, a maioria das pessoas olham essa porra e falam, é verdade, porque não tem lógica, porque a lógica é o que comanda este mundo, na minha opinião, entendeu? Mas cara, é um mundo lógico. A gente não percebe essa lógica, porque a gente é humano. E a gente vê muitas coisas ilógicas acontecendo. Só que a gente não consegue ver tudo o que está acontecendo. A gente não consegue. A gente não tem o poder da onisciência. Então, a gente, por ser limitado, a gente sempre acaba achando que as coisas ilógicas são tudo que estão acontecendo. Mas essa é uma confiança em Deus que eu tenho, tá ligado? Eu acredito que Deus, ele setou as regras desse jogo para que a lógica vencesse no final das contas, entendeu? E isso me deu uma força muito grande de saber que existia um caminho, entendeu? Sim. Eu não sei, talvez eu seja... Cara, eu parei de fumar durante essa época, tá ligado? Você não quer parar pra sempre, não? Não, pra ser sincero. Não, mas eu sei que você não quer, mas você não acha que ele tá te fazendo bem? Talvez esteja, mano. Talvez esteja, mas ao mesmo tempo, tipo, eu passei muito tempo achando que se eu fosse parar de fumar, eu ia ficar muito mal, entendeu? Sim, e não ficou. No meu pior momento, eu parei de fumar. Sim. E eu vi você e realmente você ficou bem mal. eu fiquei mal. Porra, naqueles 2 primeiras semanas eu fiquei muito mal. Mas aí não sei, Deus, ele funciona de jeito esquisito. Coisas foram aparecendo pra mim, entendeu? Caminhos foram se abrindo. Não, brincadeira. Coisas, ó, cogumelos. Não, de repente aparece o Glenn Greenwald e fala, ó, cara, tem uma plataforma nova aqui que é o Rumble. Eles, por causa dessa polêmica toda, eu me qualifiquei pra ser interessante pra esses caras. Sim. E aí a lógica começou a fazer sentido na minha cabeça, entendeu? Eu falei, Sim, as coisas mano, aconteceram por uma razão. exato. Existe uma razão. Existe um processo que todo mundo passa, que o mundo passa, e o processo é um processo que tem um filtro. E esse filtro, ele está aqui para extrair o melhor da gente. Eu acredito nisso. Eu não acho que é um jogo que é com certeza vitorioso. Eu acho que a gente com certeza pode perder este jogo, tá ligado? Mas eu acho que existe uma programação do universo que nos direciona pro bem, pra vitória, entendeu? E, não sei, eu tinha isso muito claro dentro de mim que isso iria acontecer, entendeu? Talvez eu seja só maluco também, né?
Mas eu não sou maluco ao ponto de querer desistir, tá ligado? Eu acho que pra eu desistir, eu teria que, sei lá, minha família inteira ser assassinada e eu perder os 2 braços e as 2 pernas. E aí, eu acho que aí talvez eu contemplasse um suicídio, tá ligado? Mas enquanto eu tô vivo, mano, enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente ainda tem cartas pra jogar, eu não quero deixar os filhos da puta ganhar, velho. É isso, caralho! Eu não quero. Eu também não. Não vamos deixar, então, essa porra, mano. Não vamos deixar eles ganharem. A gente pode parecer, às vezes, que a gente tá sozinho, tá ligado? Mas essa não é a verdade. A maioria das pessoas não falam. A maioria das pessoas, elas não opinam. Mas a maioria das pessoas, elas veem a verdade. Porque o povo não é burro. O povo não é burro. Ele pode não saber o que aconteceu no passado, ou filósofos, o caralho, mas existe uma lógica interna que as pessoas buscam saber a verdade, porque saber a verdade é evolutivamente vantajoso. Então, elas não querem ser enganadas. E isso vai fazer com que a gente faça com que a verdade prevaleça, na minha opinião. A verdade tem que prevalecer. Mas eu fiquei em dúvida durante um tempo. Tipo, eu não pensei em me matar, mas eu pensei em ser mal. Eu pensei em ir pro lado do mal. Isso eu pensei. Porque eu gosto de acreditar que eu estou jogando do lado do bem. Estive jogando do lado do bem durante toda a minha vida. Mas aonde isso me levou? Me levou de ser escrachado na sociedade como nazista, me levou de eu perder toda a minha empresa, toda a construção, o meu programa, o meu espaço. E aquilo me deu uma raiva tremenda, um ódio profundo, um sentimento de injustiça gigantesco, e me deu a dúvida se eu estava no caminho certo. Se o caminho do bem, da justiça, da integridade, das virtudes, é o caminho certo. Eu vou confessar para você que eu ainda estou um pouco abalado nesse sentido, entendeu? Eu escolhi continuar no caminho do bem, porque eu acredito que o caminho do mal faria com que eu se tornasse triste. Eu não sei se eu fui projetado para ir para esse lado, tá ligado? Mas sim, você não se sentiria bem consigo mesmo sendo picareta. Exato. É essa mesma coisa que, às vezes, eu escuto na câmera, né? Você é otário, não sei o que e tal. Pô, não custava nada você pegar aí um... Não é nem crime, propina, nada. Não custava nada você pegar aí 60 mil reais aí de auxílio mudança. Não custava nada você gastar 50 pau aí, porra, alugar um carrão aí, ficar tudo... Não custava nada. É a escolha que a maioria faz, Você né? pegar um motorista aí, foda-se, deixa aí, já a lei permite mesmo, tal, não tem problema. Porra, não custava nada você pegar 5 pau aí por mês e morar sozinho no lugar da hora, em vez de você dividir com 2 assessores, o lugar que você mora. E aí é esse sentimento que você colocou, né? Porra, será que eu sou um otário, mano? Será que eu sou burro? Porque eu Tô acreditando no bem. tô acreditando em seguir os meus valores, em seguir os meus princípios. Só que aí eu penso, porra, mas se eu fizer isso, eu vou realmente me sentir bem? Vai? Esse prazer material vai compensar a porrada moral que eu vou ter? Assim, eu não vou conseguir subir na tribuna e sei lá, defender fim de férias de 60 dias contra juiz se eu fizer isso comigo mesmo, né? Com certeza. Eu simplesmente... Existe uma força enorme em ser íntegro. Mas ao mesmo tempo tinha o mesmo sentimento que você, né? Beleza, né? Eu segui, abri mão de tudo, trabalhei, estudei, o que a maioria não faz, não se aprofunda na pauta, coisa nenhuma, vota de acordo com o líder e ainda ganha emenda por isso, né? Eu não, eu estudo a pauta, voto... Não, você é um cara que, cara... Estudo a pauta, voto contra, perco a votação e não ganho nada por votar e por estudar, né? Então, quem não estuda a pauta ganha mais emenda para mandar para o seu estado, eventualmente ganha propina, ganha blindagem no Conselho de Ética, usa todos os privilégios que o deputado tem direito, tem espaço na imprensa, é respeitado lá dentro e é respeitado muitas vezes lá fora, né? Pelo seu eleitorado no seu estado. Aí, o que eu fiz? Fiz o caminho contrário. Estudei a pauta, trabalhei para aprovar projeto, para aprovar relatório, abri mão dos privilégios, mantive meu discurso, apanhei de petista, apanhei de bolsonarista, escolhi
não aceitar cargo no governo, não aceitar a emenda do governo. E aí tudo isso resultou em E você se fudendo. eu sendo caçado. É foda, né, cara? É foda. Dá uma dúvida tremenda se... Porra, tô fazendo tudo isso por quê? E aí, muitas vezes, as próprias pessoas que me acompanham e tal, às vezes são mais rigorosas. Se eu passar uma bala house no meu cartão de cota parlamentar, eu tô fudido. Nunca mais me elejo. É verdade. Mas o maluco é pego na câmera com 500 mil reais. Aí eu faço um vídeo descendo o pau. Todo mundo pouco se fudendo pra isso. Cara, eu queria ter uma palavra de conforto pra você, mas eu também tô nessa dúvida, velho. Tô nessa dúvida. Será que A é? única dúvida que eu não tenho é que eu quero mais uma Coca Zero. Aí se puder liberar pra nós, Quer mais água também? pode ser. Muito obrigado. Ô, Cocão, você consegue uma água pra gente? Não tem aí, não? Não tem. Legal. Pega um copo com água. Esse aqui é na zero. Aí, cara. Valeu. É foda. Eu queria ter uma resposta. Eu queria poder falar pra você, vai ficar tudo bem. Você não vai ser caçado. Você vai se reeleger. Acho que a coisa que eu posso mais fazer pra dizer pra que você tenha uma perspectiva positiva das coisas é que talvez esse seja o processo. Talvez você tenha que ficar 8 anos sem mandato e construir uma carreira como comunicador ou como advogado, que você com certeza vai ser um excelente advogado, você conhece as leis de cabo a rabo e você tem muitos contatos, tal, o que ajuda muito para um advogado, para chegar mais forte daqui a 8 anos e quebrar o pau da barraca, sair como, sei lá, senador ou o que você queira ser, não sei. Talvez esse seja o ponto positivo da coisa toda, não sei. Não sei, se eu ficar 8 anos fora, acho que não sei Você volta. se eu vou ter ânimo de voltar. Porque aí eu vou, porra, tá ganhando mais dinheiro. É. Tá menos exposição, menos processo, menos dor de cabeça, trabalhando menos. Aí eu vou falar, mano, eu vou voltar? Eu não sei se eu vou, se eu tenho essa... Também não sou, às vezes as pessoas, porra, não sei o quê, você é, né, o samurai, você... porra, Kim, boto muita esperança, muita fé em você. Não sei se eu mesmo boto toda essa esperança em mim. Cara, eu acho que você... Bom, é muito difícil saber o que acontece com a mente de um homem em 8 anos, né? Sim. Mas eu acho que dentro de você tem uma questão muito de saber que você deu o melhor de si, entendeu? Sim. E não pra você mesmo. Porque senão você não teria tomado essa decisão que você tomou, entendeu? Sim. Dar o melhor de si pra saber qual é o maior ganho positivo pra sociedade que você pode gerar. E eu acredito que esse é o caminho do homem, ou da mulher, do homem, do ser humano, entendeu? Eu acho que... Você também tá com cagaço de ser Claro que eu cancelado. tô com cagaço, você tá maluco? Porra, eu perdi tudo, porra. É tudo não, né? Porque, Sim, porra, já estamos aí sim. de volta, né? Então Mas esse é o destino de todos. de todos. Imagina. Não, mas... essa questão talvez seja o que a gente tá aqui pra fazer, tá ligado? Talvez a gente Valeu. esteja aqui pra causar o melhor bem pra sociedade que a gente possa causar ou impactar o melhor, e talvez esse sentimento te mova a voltar. Mas eu acho que você nem vai ser caçado, tá ligado? Porque você não fez nada. Você deu uma opinião sobre leis, que inclusive é um entendimento da maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, Sim. que foi aprovado por todos os ministros supremos dos Estados Unidos, que inclusive são de muito melhor gabarito que os nossos. Não tem, tipo... Tem que ter revolta social, na minha opinião. Tem que a galera te apoiar se isso acontecer. Porque é ridículo. E se eles não te apoiarem, se eles te abandonarem, vendo a injustiça que está acontecendo, vendo o quão perverso está sendo o sistema contra você, se as pessoas que gostam de você, as pessoas que te acompanham, que te assistem, se elas não levantarem para te ajudar, aí elas não estão sacrificando você. Elas estão sacrificando o próprio mundo delas. E elas precisam perceber isso. Elas precisam perceber que ajudar o cara que tá na merda,
que tá precisando por estar sendo injustiçado, não é uma questão de altruísmo apenas. É uma questão de autodefesa da própria sociedade. Que tipo de moral da história é passado quando um cara que estuda pra caralho tudo, barrou várias leis porcas, tenta fazer o melhor de si, economiza pra caralho. Qual que é a moral da história? Se o fim desse cara é ser caçado por um bando de bosta, que tem uma integridade moral de um amendoim, qual é a moral da história que a própria sociedade passa pra ela mesma? É uma bosta. E as pessoas têm que entender que é muito importante que isso não aconteça. E eu acho que elas vão entender. Elas estão entendendo comigo. Eu tô de volta. Eu tô tendo a oportunidade de reconstruir a minha vida. As pessoas não me abandonaram. As pessoas estão aqui, elas estão vendo, elas estão assistindo, elas estão me apoiando nas redes sociais. E isso me traz uma esperança enorme. Uma esperança muito grande. Mas é aquela coisa. Você tem que achar forças em você também para lutar, entendeu? Eu sei que é uma situação bosta. Eu sei que é injusto. Eu sei que parece desalentador. Não sei nem se essa palavra existe. Existe, pô. Então, porra, estamos aí. Mas a gente não pode deixar essas coisas impedir que a nossa força venha. Por isso eu acho que você tem que se agarrar a acreditar. Isso é uma escolha de fé. É uma escolha de fé, não é uma questão de lógica. É uma questão de acreditar em Deus e acreditar que a gente está aqui por um propósito de verdade e acreditar, e isso vai te trazer força, na minha opinião. E eu acho que é isso, tá ligado? Sei lá. Dei um sermãozão de padre aqui agora. Não, foi muito bom. E Mas de Força Interior me lembrou muito um anime que eu tô assistindo agora, que é o Ranking dos Reis. Ranking dos Reis? Acho que é Osama Ranking, que é um molequinho surdo-mudo que vai herdar um reino, só que aí passa um reino por mão dele, porque ele é um molequinho surdo-mudo, e aí ele treina, só que ele é muito fraco também, ele não consegue levantar uma espada e tal, e aí ele vai treinando e encontra a sua força interior. É isso aí. Mas a cultura japonesa é muito foda nesse sentido, porque ele tem dentro dos desenhos muitos valores morais importantes pro jovem, tá ligado? Eu acho que, inclusive, parte da minha personalidade, o jeito que eu sou, foi construída a partir de anime, Sim, mano. sim. Não, eu acho que boa parte, assim, uma coisa que até o Renan Dembele fala, pô, Cavaleiros do Zodíaco formou uma geração, né? Sim. One Piece, cara. One Piece, pra mim, é uma obra incrível. O anime é uma bosta. Mal feito pra caralho. Não acho tão ruim assim. Ah, cara, eles contratam só as piores empresas pra animar a porra da parada. É o One Piece, porra. Sim, não, poderia ser bem melhor, mas não acho tão ruim. Não. Ah, tem muito filler às vezes também, sei lá. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a mensagem Sim. interna da parada é uma mensagem muito foda, na minha opinião. Sim. É uma mensagem de entender que o mundo é completamente corrompido, o governo mundial lá são os vilões. Sim. E é o que é aqui, tá ligado? Os piratas são os mocinhos. E eu acredito nisso também, tá ligado? Eu acho que quem é o mocinho dessa história não são os caras que estão no poder, tá ligado? São os caras que vivem à margem. Né? Sei lá. Estamos filosofando sobre anime agora. Sim. Mas querendo ou não, sempre nos animes o cara que tá lutando por justiça, pelo que é certo, começa mais fraco, né? Sim. E perde sempre, e se fode, e alguma tragédia acontece com ele, e ele tem que vencer essa porra de algum jeito. Eu preciso ficar um tempo no Templo do Sapo. Qual que é esse templo aí? Porra, Do do Goku? Naruto. Do sapo? Eu não manjo muito de Naruto. Ou então um tempo lá na gravidade 10 vezes mais forte lá acho que é do... A câmera da nave espacial do Goku? Isso. Eu acho que é o caminho, cara. Mas não... Ou então um tempo com o Harley. Tem que dar um time skip, né? Eu tenho que ficar 2 anos treinando e voltar soltando fumaça. Cara, é isso. E o Arthur, cara? Como que ele tá? Você conversa com ele? Sim. Ah, velho, tu tá pior que eu, cara. Tá mal?
Tá, porque foi muito pior pra ele. Foi. Foi muito pior. E ele tá pra ser caçado já. Saiu hoje, o relatório vai ser votado terça, né? Nossa, rápido assim? Quando é rápido é um mau sinal, né? É. Pô, mas é rico pra caralho também, então ele pode só... Rico pra caralho. Eu sei que ele tem algumas empresas, né? Sei. Pô, ele tem uma vida privada, mas... Porra, é escroto pra caralho o cara entrar pra história como o... Mas não vai entrar pra história. Tipo... Ah, cara, eu não sei. Acho que talvez você subestime o peso institucional de uma cassação, assim. Cara, quem que foi caçado que eu lembro e que entrou pra história? Fernando Collor, talvez? A maioria a gente Collor, nem sabe o que Dilma, acontece. Maluf. Mas aqueles caras também, eles eram o presidente do Brasil, Sim. né? Não, Maluf não. Ah, mas o Maluf foi muito influente durante muitos anos, né? Sim. E, porra, a Interpol procurava ele, né? Mas não sei, fica uma marca que o cara foi caçado porque ele assedia a ucraniana. O que é mentira. É, óbvio. E no próprio áudio ele disse que não pegou ninguém. É verdade. Cara, se a gente for analisar o áudio dele, a pior coisa são fáceis porque são pobres. É, isso é a pior coisa. Mas se a gente for parar... Injustificável. Não, Monark, nem começa. Não, calma. Não, Monark, não calma o caralho, nem começa. Tá bom, nem vou começar então. Nem começa. Nem vou começar. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre o final do Shingeki no Kyojin do anime, que foi uma bosta, porque não foi o final. Não foi o final? Saiu o final não já? viu? Eu não assisti. Não, era pra ter sido o final. Era tipo, era season finale, né? Aham, Aí parte 1, parte 2, certo? certo. Aí beleza, terminou o último episódio e não acabou. Falou, não, ano que vem a gente volta. Ah, é? Que banda de filho... Mas como assim? Mas a história já não tava seguindo o ritmo de acabar mesmo? Ou Não, foi mais lento, eles atrasaram Entendi, e aí... fala, ó, vamos lucrar mais nessa vaca leiteira aí, né? Ah, tudo bem, eu gosto bastante do anime, né? Ah, mano, eu nem vou mais assistir. É muito sacanagem isso. Eu vou ler e aí foda-se. Você não tinha lido ainda? Não. Entendi. Eu não li ainda. Você leu? Não li. Não, porque quem leu falou que é uma bosta. Falou, né? Falou, eles... Ah, mas vamos dar spoiler aqui pra galera, né? Tem um... Mas assim, Solo Leveling, que eu tinha falado. esse eu ia falar de... Ah, você... Você sim. começou a ler? Não comecei a ler, mas o Coca tá lendo, né? O Solo Leveling. Muito bom, né? Só leem. Bom pra caralho. O Solo Leveling, que inclusive eu citei no nosso fatídico dia, né? Ah, é verdade. O pessoal também falou que achou o final uma bosta, mas eu gostei. Às vezes as pessoas também têm uma expectativa, né? De que o final pra ser bom, ou ele precisa ser muito óbvio, né? O mocinho conseguiu o que ele queria desde o começo, todo mundo ficou feliz, blá, blá, blá. Ou precisa ter uma coisa muito mirabolante e às vezes, assim, é uma coisa um pouco mirabolante só E é isso. e é isso, E também tem a poxa, não foi o final que eu queria, tá ligado? Final de Bleach também, o pessoal fala, foi uma boa. Não achei. Bleach vai voltar, aliás, outubro, a animação parece que Vai voltar? vai, o Com anime. novas coisas? Com a última temporada, né? Ah, não... Porque não nunca foi lançado. Ah, é? Entendi. Entendi. Nossa, faz tanto tempo que eu assisti Bleach, cara. Eu lembro que foi um dos animes... Não, pô. Que eu mais E a gostava última na temporada vai ser a melhor de todas, que tem as melhores lutas. Entendi. Que libera... Você lembra do Kenpachi? O cara que não tinha... Lembro. Não sabia nem o nome da própria espada? Sim, sim. Ele libera Bankai. Caralho! Esse cara era foda, né? Ele era brutão. Falou assim, a espada dele toda carcomida. Ele falou, mano, não precisa dessa porra, não. Só que um soco na cara. Por que ele só não dava soco na cara, né? Exatamente. Eu fiz uma enquete outro dia, não lembro o resultado. Quem ganhava, se era o Zoro ou se era o Zaraki. É o Zoro. O Zoro, o Zaraki. Acho que era o Zaraki. É o Zoro. É o Zaraki. Cara, o Zoro, ele vai invocar os 6 braços ali do Chivas, tá ligado? Nunca mais ele usou essa porra, né? É verdade. Ele usa isso lá no Water 7, contra o Narigudo lá, que é uma girafa. E depois morreu, acabou. Nunca mais falou-se sobre isso. É verdade. Não, peraí, não, nunca mais? Depois, desde o Water 7, não. Quando que ele usou? Teve algum momento que ele usou, sim. O Ashura lá. Não, calma. Não, acho que foi. Teve algum momento, sim, depois. Ou será que foi em filme? Não sei. Pode ser. Eu não assisto filme de anime, que é sempre uma bosta. Imagina! Os filmes de anime são uma bosta. Imagina! É sempre uma bosta. Cala a boca, velho. Como não, cara? Mano, você precisa assistir os filmes de One Piece. Aí que a animação é boa. Você tá maluco, velho? Os filmes de One Piece é tudo não canônico. Mas e daí? A história é boa, a animação... Não, e todos não são não canônicos, não. Qual que é canônico? Imagina o Strong World é canônico. É canônico? Opa! É que O chique que eles citam
no filme, que você vê no filme, eles citam no mangá também e não tem o desenvolvimento do Shiki no mangá. Ah, é aquele canônico, mas foi o Oda que criou toda a história? É ele que queria dos filmes. Ah, é? De todos? É, porra, não Inclusive é? esse novo aí que vai lançar? É, todos. O One Piece Gold também é canônico. É mesmo? É, e a animação, a melhor animação, você quer ver One Piece bem animado? É no filme. Ah, agora você tá me convencendo. As melhores lutas, as melhores animações, e é canônico. Entendi. Vou assistir então. Porra. Tenho agora algo pra assistir. Tem vários. E agora tem no Netflix dublado. Inclusive, um grande abraço aí pro Guilherme Briggs, que tá dublando o Brook. Ah, E um abraço também para o Wendel Bezerra, que tá dublando o Sanji, né? da hora, da hora. Da hora. Tá muito boa a dublagem deles. Mas lançou já todas as temporadas? Não. Não. Do anime, acho que nem chegou na parte do Brook ainda. Entendi. Mas lançaram acho que 2 ou 3 filmes no Netflix já. Pode crer. Você já assistiu Westworld, não? Meu puta, foi você que me recomendou? Acho que esse pá fui eu, cara. Não Porque sei. eu deixei no meu. Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, chamado Sim. Lembretes, né? Aí eu deixei lá o Westworld e aí eu não lembrava quem que tinha. Cara, recomendado. assiste, mas se prepara pra ficar duvidando se Deus existe pra caralho, tá ligado? Ah, mas aí, Gantz. Gantz Você já leu Gantz? Eu já vi, eu acho que o começo do anime. Que aí Não, os não, caras anime é um morrem, lixo, é um os caras lixo. Não, anime é um morrem. lixo, é lixo. É lixo? É lixo, completamente não canônico. Ah, é? Não, anime de Gantz nem encoste. Tá bom. Eu já Mas até o gostei. mangá, meu amigo, Foda. tem, assim, começa com uma coisa mais simples e tal. Do nada, cara, tem umas discussões existenciais que, porra... Será? Acho que você chegando no final, assim, nos últimos, sei lá, 200 capítulos, você vai curtir bastante. Ah, da hora, mano. Eu tô precisando de coisas assim pra extraviar a cabeça, sabe? Não, mas do Gantz é meio violentão. Não, tô ligado. É bem gore, né? É, bem gore. Tudo bem. Não tem problema. E tem outro que é mais leve, mas é do mesmo autor. Esse autor é meio maluco, né? Eu não lembro o nome dele. Mas chama Gigante. Gigante. É um anime que... Cara, simplesmente uma atriz pornô, ela ganha o poder de ficar gigante. Se pá, você já me contou dessa porra. E aí um site na internet ganha o poder, um site de enquetes na internet ganha o poder de fazer as coisas acontecerem. Então a galera vota na internet, vai ter 1 milhão de cara correndo pelado no centro de Tóquio. Ou vai cair um meteoro em Tóquio. Aí a galera vota e acontece. Caralho! Enquanto isso tem uma atriz pornô gigante. Que loucura, parece o Twitter com uma atriz pornô gigante. Não, é muito doido. Pior que quando eu era moleque, eu tinha uns sonhos que eu tava transando com umas minas gigantes. Meu Deus, sua namorada olhando ali, tipo, o quê? Não tá aí, não. Não, cadê? É o Minato, não é sua namorada. É a sua namorada. O Minato sou quase casado com ele. Eu morei com ele no ensino médio, porque a gente fez... Eu nasci em Salto, né? Fui criado em Dayatuba, mas aí eu estudei em Limeira, que eu fiz colégio técnico da Unicamp, o Cotil, né? Eu fiz processamento de dados, ele fez construção civil. Processamento de dados. Programação. Não, eu sei, mas aí você virou deputado federal, mas tudo bem. E aí, 2 anos a gente morou junto, na mesma república. Era eu, ele, outro japonês, o Japa, que foi morar no Japão. E vocês o Fabiano. Ele usava sua cueca, não? Como assim usava minha cueca? Você não viu as polêmicas do Gabriel Monteiro? Não vi. Ele falou que o cara que acusou ele usava minha cueca. É porque ele falaram que o Gabriel gostava de sair com o pau pra fora durante... Meu Deus, Monark, que horror. Você não tá acompanhando, mano? Não. Você não viu os vídeos pornô do Gabriel? Não, pelo Eu amor de também não vi, não. Eu também não vi, não. Eu me abstive de tal trauma. Nossa, credo, mas o assessor usava a cueca dele, ele usava a cueca do assessor? Não, o assessor usava a cueca dele Não, e eles nenhum faziam umas assessor putaria que lá nojo, junto. nenhum assessor usa minhas cuecas, não, jamais, velho. É Não. verdade mesmo, Minato? Não. Nunca rolou um troca-troca? Não, Mas não. você tá doido. Você tá doido. O máximo de assédio sexual, né, que eu cometo com meus assessores. Cuidado, cuidado. Assim, de vez em quando, quando eu vejo um cara muito concentrado, assim, trabalhando e tal, eu chego atrás, assim, na orelha e faço... Aí, Nossa, é ruim dar um estalo, né? o cara assusta. Então, um dia eu posso ser denunciado por isso. Tudo bem, eu acho que tá... Depois o Gabriel Monteiro abriu um precedente que tem que ser muito foda pra galera se importar, tá ligado?
Você tá acompanhando essa parada dele, não? Ah, muito por cima, muito por cima. O que você acha desse rolê Eu todo? tô tendo um... Então você tem que se defender, Tô tendo tá? uma tempestade própria, cara. Eu tô verdade. vendo muito pouca coisa disso. Você não acha meio interessante isso? O quê? Que vários players políticos estão tendo tempestades. Quem tá acompanhando e falando muito sobre isso é o Renan, né, da MBL, que eu acho que ele até gravou um vídeo sobre isso, tal, que tá tendo. Mas assim, o caso do Gabriel, até onde eu sei, pelo desenrolar, tá realmente rolando umas coisas real, né, pra além de espuma de cancelamento, né? O mais bizarro que eu vi é que ele mantinha gravações na hora de transar e que ele transou com pessoas que eram de menor e teve essa gravação. E talvez ele tenha passado pra alguém ela, eu não sei. Tipo, menor de 14? Não, menor de 18. Tá, que também é bizarro, né? É bizarro. Mas, tipo, eu não sei como é você que é advogado e o caralho. Não, eu não sou nada ainda. Mas você sou tá... estudante. É verdade, vocês não podem falar isso. Mas não, eu acho que... O que a lei diz de você gravar o sexo com uma pessoa de 17 anos? Não sei se tem específico sobre... Eu sei que, pedofilia eu acho que é menor de 14, né? 14 pra menos. Tá. Gravar só com consentimento dos dois.